Fala pessoal, beleza? Estamos dando início ao nosso 4º episódio e hoje com convidados mais do que especiais. E só reforçando alguns detalhes, mais uma vez agradecendo a todos aí pela participação nos episódios anteriores. E nossos arrobas aí vão ficar na descrição aí para todo mundo seguir, acompanhar e ver o que tá rolando aí no nosso canal, beleza? E gostaria de falar também um pouquinho sobre os nossos patrocinadores aí, que é os nossos desejos, né? A gente tem desejo de ser... Todos os episódios eu falo e eu vou falar. A guerra todos. para o patrocínio não acaba nunca. Estamos em busca de patrocinadores. Então, se você tem interesse em investir no nosso talento, como eu sempre falo, é a hora, é o momento. E beleza? se tiver interesse, investe assim mesmo. Vai ser interesse mesmo. Vai, não tem problema. Sempre bom. Cara, @petbatera, vai aparecer em algum lugar aí, a Rudinha. Como que é? Eu nunca lembro, né? Onde é o A. Rodrigo O Arruda. Isso Rodrigo O Arruda. Mas vai aparecer certinho também, beleza? Fala alguma coisa aí, mano? Cara, muito feliz aí. Mais um episódio, não para nunca, hein? Estamos Quem a diria? todo vapor. Já estamos mais próximo do 100º do que nunca, hein? Incrível. Do que ontem, mais próximo do que Incrível, ontem. é verdade. Mas então vou passar a palavra aos nossos convidados. Se apresentem, por favor. Pode ir, fica à vontade. Então vamos lá. Fala galera, eu sou o Henrique, eu tenho 32 anos, eu trabalho na área da educação, sou formado em História, depois fiz Pedagogia, depois eu fiz Letras e agora vou fazer Psicologia também. Essa eu não sabia, essa é a Pois novidade. novidades aí trazendo pra vocês. Caramba. Em primeira mão. Primeira mão, hein, cara? Da hora. Gosto bastante de estudar, então, né, como visto, e resolvi me arriscar um pouquinho uma área diferente. Todas as graduações, então, foram nessa pegada da área da educação. Trabalho em escola, já faz 11 anos, né, Caramba, sou professor, mas estou atuando agora na vice-direção. Pessoal, acho que vai me... O vice alguns do vão me Moraes. conhecer do vice do Moraes. Vice do Moraes. Hashtag vice do E Moraes. é isso. Nasci em Atibaia, mas moro aqui em Bragança desde sempre. Minha família toda daqui. Tenho vários amigos. E é isso aí. Que massa. Muito Maravilha. bom, muito bom. E namoro o Alex. Acho bom enfatizar. Bom. Não pode deixar. Passa despercebido, né? Eu falo isso. É complicado. Bom, meu nome é Alex, eu tenho 25 anos, eu trabalho numa empresa na área de logística, já faz 5, né? Faz uns 5 anos já. Tô terminando psicologia e estamos aí no caminho pra logo, se Deus quiser, entrar nessa área e partir pro hospital. Top, mano. Tamo aí. Sou daqui de Bragança, acho que é isso, né? E namoro o Henrique, né? Fazer o quê? Tamo aí. Quase que Maiores orgulhos da sua vida. Aí. Boa. Uma das suas maiores conquistas. Parabéns. Sua, né? É verdade. Isso. Boa, importante enfatizar também. Mas vocês namoram há quanto tempo? Conta um pouco aí dessa história. Vai fazer 7? Vai fazer 7 7 em anos. setembro. Caramba. Setembro. Qual dia, Rick? 5 de setembro. Ai, ele lembra, hein? Tá Foi o preparado. dia que a gente se conheceu. Não interessa aí, né? Mentiroso. Bom dia, mentiroso. Tá projetando. Não lembro Atupado. direito, né? E, Sim. cara, quantas faculdades você fez? 3. 3 Três. faculdades. Só a quarta Tô agora. indo pra quarta agora, hein? Caramba, meu. Ingressar aí mais 5 anos. Vamos ver. O que te motiva, por exemplo, qual foi o motivo da primeira faculdade? Vamos começar do começo. Você quer a história mais legal ou você quer a história real? Pensando Nas nas visualizações. Não, eu vou fazer um mix das duas. Isso, boa. Então eu estudei a minha vida inteira no Casper Libro, né? Escola pública aqui em Bragança, estadual. Entrei lá na antiga 5ª série, o atual 6º ano, então, e me formei lá. E eu tive um professor que era muito capaz e que marcou bastante a nossa história, né? A história de todo mundo que estudou lá. Que era o professor Neivaldo, professor de História. E, assim, ele dava uma aula que era fantástica. Caraca. Era excepcional. Na verdade, quando eu comecei lá, eu morria de medo do cara. E ele só deu aula pra minha turma, assim, no ensino fundamental mesmo. Então, foi da 5ª à 8ª série. Sim. Então, nossa, eu me borrava de medo dele, mas era um cara que eu admirava muito. Ele tinha toda uma presença, eu raramente... Todo mundo que teve aula com ele, acho que raramente viu ele sorrir, né? Ter aquela aproximação com os alunos, mas ele, de fato, marcou a vida de todo mundo. Então, eu lembro, as aulas em si eram bem complicadas, vamos dizer assim. Eu lembro, imagina, eu cheguei lá
pitoquinho, né? 10 anos de idade, quase 11 anos. Pode crer. Uma bolinha desse tamanho. E aí era uma escola gigante, saí da prefeitura, você só tinha uma professora, ficava a manhã inteira, do nada, fui pra uma escola que era enorme, um monte de escada, um monte de sala, e troca professor toda hora, e 40 moleque na sala. Bem diferente, né? Extremamente diferente. Uma das primeiras aulas foi com ele. E a sala dele parecia intocada, assim. Aí eu entrei na sala, sentei, não conhecia ninguém, né? Alguns amigos tinham vindo da mesma escola, mas poucos. E aí, depois de um tempo, entra ele. Boa tarde, meu nome é Neivaldo, a lição tá na lousa. Nossa. E aí, do nada, eu olho aquela lousa limpa. Mas limpa. E um escrito no cantinho, assim, copiar da página 10 à página 30. Sabe? Da puta. Aí ele entregou um livro pra cada, falou assim, ó, vocês vão ter a aula de hoje, a aula de amanhã, a da semana que vem, a primeira aula da semana que vem, depois eu vou dar uma explicação e aí vai ser prova. E aí a gente começa de novo, vocês copiam mais um capítulo, explicação e prova. Eu falei, nossa, que negócio parado, né, meu? Mas tudo bem, era tudo novo naquela época. E era uma guerra pra você conseguir aquele livro, pra você copiar em casa e a gente levar pra... Nossa, era um desespero, porque ele era muito bravo. Isso era que ano, mais ou menos? 2001. Caramba. Era 2001. Aí o... Saindo da fralda esse. Nossa, o Brasil não era nem Isso, Nintendo cara. ainda, cara. Já foi passar tempo pra caramba, bicho. Já imagina. Eu vim aqui pra ser ofendido! Fora, os caras não perdem uma, velho. Não dá. Aí, na primeira explicação que ele deu, parecia um filme. E ele não olhava pro livro, sabe? E aí eu falava que existia uma mágica, porque ele dava aula pra um monte de turmas, e não só pra minha série. E pra cada sala era um assunto diferente, mas toda vez que você ia, a lousa estava preparada de um jeito na hora da explicação. Porque aí pra explicação, nossa, era fantástico. Ele desenhava mapa na lousa de giz. Caraca, mano. E ele ficava olhando pra figura e desenhando o mapa, e depois ele pegava o outro e coloria o mapa. Aí ele fazia uns risquinhos com giz na horizontal, assim, pra linha ficar mais grossa. Nossa, era uma arte aquele negócio. E aí você passava lá na segunda aula, por exemplo, já tava um outro conteúdo. Aí você fala, meu, que hora que o cara fez isso, meu? Não é possível. Foda, hein? Cara, nem presente. E a sala dele era assim, naquela época era a sala ambiente, né? Não sei hoje como que tá lá. Quer dizer, cada sala era de um assunto, então a dele era a sala de história. Então toda vez que a gente precisava ter aula de história, ia pra sala dele, não era ele que Pode vinha pra seguir. nossa sala. Aí a sala dele, você chegava, não tinha uma carteira rabiscada, não tinha um papelzinho de bala no chão, não tinha um nada. Você entrava, a mesa de todo mundo, de todos os professores, era aquela mesa de madeira comum, aquela cadeirinha sofrida também, mas a dele era uma cadeira estofada. A mesa eram 2 pilares de gesso pintados de dourado com tampão de vidro. Aí no canto da sala tinha um armário que ficava meio na diagonal, não ficava encostado na parede, porque ele não gostava que sujasse a parede. Caramba. A cortina de todas as salas, aquelas mesmas, esparrapada, meio rasgada, meio suja, mas a dele tinha um tecido branco, um outro tecido azul por cima, e um babado, e nananã. Nossa. Cara, metódico. Extremamente. Aí no canto da frente eram aqueles vasos de cimento grandes, assim, com uma árvorezinha plantada que a gente regava. E aí no fundo, um rack com a TV dele, o videocassete. Videocassete, anota aí se você não Nossa, souber o que é. Nossa. Dá pra Explica botar uma aí pra imagem do que videocassete. seja um videocassete depois? Explica aí pra galera depois, hein, cara. Cantinho do vídeo, assim. Tem que explicar depois o que é um videocassete. Videocassete Né? dele, o retroprojetor dele, anota aí também. Nossa. Depois o tio vai explicando o que é. Retro, não lembro. Aí, Tô tentando inesquecível, lembrar. uma miniatura de um barco, assim, grande até. E aí no canto aqui da parede da porta, os quadrinhos de todos os lugares que ele tinha visitado no mundo. Então era uma aula, sei lá, Egito. E aí o Egito antigo, se vocês quiserem ver ali a fotinho que eu tirei na frente das pirâmides, tal. Então era uma coisa muito louca. E ele era... Como eu falei, todo mundo tinha até... Não sei se a palavra é medo ou se é respeito, ou é um pouco dos dois, eu acho. Porque ninguém se atrevia a brincar, a zoar na sala dele. Era todo mundo sentadinho, ninguém arrastava a cadeira. Eu lembro uma prova que ele deu. Eu sentei na frente dele.
Nunca ia nem olhar pro lado de nervoso, de medo. E aí eu não entendi uma palavra que tava na prova. Aí eu levantei a mãozinha assim, aí ele, o que foi? Eu falei assim, não, é que eu não sei o que significa essa palavra aqui, que tá na frente dessa questão. Aí ele, que questão? Eu falei, Qual que é a palavra? Tá, esse é um nome, calma. Ele deu uma olhadinha no relógio, assim, como quem diz, todo esse tempo você tá na questão 1, cara? Eu falei assim, 1. Aí ele olhou, Unicamp. Não é uma palavra, é uma sigla. É da universidade que eu tirei essa questão. Quantos eu anos lembro- tinha? Eu ia de 10 pra 11. Eu lembro Ah, de então ter tá. pensado assim, É, gente, eu tô então, na quinta ok. série, cara. Que é universidade? Que questão de universidade, eu tô na quinta série. E a gente fazia. Porque a explicação dele era extremamente metódica, era muito boa, era fantástica. Ele dava uma mega explicação. E aí, ele... Teve uma época que ele começou a ficar doente. Ele morreu já, faz bastante tempo. E aí, uma dessas que ele faltou, entrou uma professora pra dar aula. Eventual. E essa professora deixou todo mundo fazer zoeira, guerrinha e tal, né? E a sala acabou ficando meio suja, teve alguém que rabiscou as carteiras e tal. E quando ele voltou, parece que ele reclamou com a direção da escola. E ele falou, olha, eu não sei quem foi que deu aula na minha sala, mas eu também não quero saber, mas não quero mais que dê aula lá. Se o dia que eu faltar, precisar dar uma aula minha, dá aula em outra sala, você não vai controlar a turma. Aí essa mesma professora voltou numa outra aula e numa outra sala pra dar aula pra gente. E aí aquela conversa e tal. E aí ela lá na frente fala, nossa, quem é esse chato do professor Neivaldo? Isso que aquilo, porque ela não conhecia. Nessa hora parou toda a bagunça. Todo mundo olhou pra cara dela e falou assim, ele é muito chato mesmo. Mas ele é nosso melhor professor, então você não fale assim dele. Nossa. A moral que o cara tinha. Ele era muito bom. E aí, quando eu terminei o ensino médio, aí eu terminei lá em 2007, todas as informações acerca de FIES, ProUni, eu tive uma professora também de sociologia, professora Meris. Meris. Ela que falava pra gente desses programas do governo e tal. Mas o ProUni, ou eu não lembro agora se ele não existia ainda, para falar bem a verdade, ou se ele não era muito divulgado. O FIES, por exemplo, era. Então, naquela época, sair de Bragança para estudar numa outra universidade particular ou tentar uma universidade pública, tendo que você se bancar, morando sozinho em outra cidade, e etc., assim, não era uma condição que eu tinha naquele momento. E minha mãe, ela era funcionária pública da prefeitura. E a prefeitura tinha um acordo com a FESB, onde os filhos os funcionários públicos e os filhos dos funcionários públicos da prefeitura que quisessem estudar lá, a FESB dava uma bolsa de 33,3%, a prefeitura pagava 33,3% e você custeava 33,3%. Legal. E aí, dentre as possibilidades que tinha lá de curso, História é a que chamou mais minha atenção. Primeiro, então, por conta desse professor. E segundo, porque estudando no Casper, eu tive... Nossa, teve um projeto... Eu não lembro o nome do projeto agora, não. Mas a USF, a Pró-Reitoria Comunitária da USF, chamou de algumas escolas estaduais 1 ou 2 alunos, assim, aqueles que os professores considerassem muito bons alunos. E eu fui. Nossa. Prodígio, hein? Prodígio. E aí, cada dia da semana era uma aula diferente. De segunda-feira... Era uma aula do pessoal que coordena o CEDAP, que é o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa Histórica, lá da USF, que é onde fica concentrado diversos documentos de Bragança e região. Então, por exemplo, você quer dar entrada numa cidadania europeia, da sua família que é daqui, é lá que você vai procurar a documentação. Caramba. E aí lá ela ensinou tudo sobre arquivo, sobre pesquisa, sobre a professora Fátima, e na época a professora Ana Maria. Beijo pra vocês se estiverem assistindo aí. Vão estar. Estarão. Vai chegar até lá. E aí Nossa, eu fiquei apaixonado. Porque uma das coisas que sempre chamou minha atenção é aquilo que te dá um start, que foge da sua zona de conforto, assim, da questão de como você pensa. Então ela pegou um quadro, acho que era Monet, sei lá, que tem a ponte no jardim. Aí ela, o que é isso? Aí todo mundo, é uma ponte. Aí ela, quem falou? Aí a gente se olhou assim, né? Ela, desculpa, gente, tá de ponta cabeça. Aí ela virou, é um cesto. Não é? Isso tudo pra falar sobre perspectiva e tal. Caraca, e eu falei, ela é muito boa. E ela tinha um
um bordão que por muito tempo eu usei, que ela tava falando, contando uma história dela. E aí eu me sentia fortemente provocada a fazer tal coisa. Eu falei assim, fortemente provocada, vou adotar esse negócio. E aí, em várias aulas que eu dei muitos anos depois, e aí eu tô me sentindo fortemente provocado a fazer tal coisa. E aí fui pra fazer história pensando em me especializar na área de arquivo e trabalhar com pesquisa. Mas aí acabei pulando para a parte de dar aula mesmo. Terminei a graduação e já emendei em pedagogia. Que daí quando ele dá aula. História era também propriamente para dar aula específica de história, né? Era a licenciatura em história. Tem quem faça o bacharelado, mas na FESB, naquele ano só tinha a licenciatura. Era uma turma pequenininha. Espero que ainda tenha. Acho que abriram novas turmas, porque depois eu fiquei sabendo que teve algum ano que não abriu. Sim. Mas tomara que tenha. E tinha 12 pessoas só na minha turma. Caramba. Nossa, cara. E se formaram quantos? 14. Oi? Alguém teve um filho que virou, foi pra faculdade. Por entrou incrível de que pareça, formação. desses 12 que começaram, acho que só uns 8 continuaram. Só que aí a gente foi recebendo Entendi. mais colegas. Então Entendi. entrou uma amiga minha, depois entrou a Anne, depois entrou o Red, enfim. O professor Foi se entrando formou junto com os caras. E era muito legal, porque aí a FESB já tinha característica, agora aumentou mais um prédio lá, mas tinha característica de ser menorzinho, de ser aconchegante, todas as salas eram, independente do prédio onde você tava, as salas eram voltadas para uma pracinha com uma fonte no meio. Nossa, Então, às vezes, legal. os professores largavam da sala de aula, a gente ia ter aula na fonte. Era foda. super gostoso, era Pô, muito legal, bom. Era cara. uma família mesmo. Sim. E aí terminei história e fui pra pedagogia, porque, não falei no começo, meu pai era policial, militar rodoviário, mas ele faleceu em 94, quando eu ia fazer 4 anos. Caramba. E aí ficou a pensão pra minha mãe, só que o filho homem, a parte dele da pensão some quando ele faz 18 anos, então, né? Ou enquanto estiver estudando. E aí ela falou assim, viu, preciso um pouco dessa grana, você não pode continuar? Eu falei, pô, posso, não tem problema. Aí emendei na segunda graduação. No meio da segunda graduação, eu comecei a ler uma lei que falava que era só a primeira faculdade que valia. Nossa, cara. Eu falei, mãe, eu vou ligar lá pra falar pra cortar, senão depois a gente vai ter que pagar mais esse negócio. Sim. E aí acabou cortando, mas aí faltava o quê? Mais 2 anos só pra terminar, eu continuei. Sim. E aí, enquanto tava na pedagogia, eu trabalhava num supermercado e depois comecei a dar aula. E aí, enquanto tava dando aula, fiz essa segunda graduação, passou um tempo e surgiram outras histórias, que aí eu conto já pra não ficar só eu falando aqui. Não, pode falar. Faltou uma graduação. Então, faltou Falta uma. uma ainda. Faltou uma. Pô, então, emendando aí, comecei a dar aula em 2011 e em 2014 eu fui embora. Porque eu era contratado, eu não era concursado pelo Estado. E aí, em 2014, eu tenho uma coisa que chamava na época duzentena, que depois de trabalhar por 2 anos, você não pode trabalhar o terceiro, porque senão gera vínculo empregatício e etc. É uma questão de legislação lá. E aí, como eu não ia poder dar aula nesse ano de 2014... Qual escola que era que você começou? Nossa, cara, quando a gente começa a dar aula, a gente não é gente, não. Então, eu comecei, a primeira escola que eu dei aula foi... Ah, não é um negócio fixo assim, uma parada... Se você tiver muita sorte, eu tive bastante sorte por falar nisso. Eu nunca passei tanto perrengue que vários colegas meus passaram de procurar escolas. Mas, normalmente, o professor que está começando, ele dá aula em 2, 3, às vezes 4 escolas. Ah, pode crer. Que acaba pegando o saldo de aulas que ninguém quis, que sobrou, tal. Então, sobrou 3 aulinhas. Então, quem vai pegar 3 aulinhas lá, né? Então, vai sobrando para aquele último da fila lá. E o lance do concurso tem prioridade, assim, ou nada a ver? Tipo... Do concurso, quando toda vez que abre e você passa no concurso, ele tem um prazo pra te chamar e é estipulado lá no edital quantas aulas você pega. No meu caso, eu peguei a carga, acho que era inicial, que eram 20 aulas. E aí são categorias. Uma vez que você é concursado, quando você passa no concurso, você é chamado efetivo, é categoria A, que eles falam. E quando você é contratado, você é categoria O. Putz. Igual sangue. Talvez eu passe a noite aqui explicando pra vocês e nem vou saber Legislação. explicar direito, E são várias categorias aí que foram mudando. Mas o ponto é,
em 2013, eu tava dando aula, não ia conseguir dar aula em 2014 por conta desse corte que ia ter que acontecer. Mas em 2013, no finalzinho, teve esse concurso que eu passei. Mas como eu não passei tão na primeira colocação, acho que foi na posição 186, fala isso, número ordinal aí, 156º lugar. E eles levaram aí cerca de 6 meses. E aí tava lá, então, 2013 dando aula, 2014 não ia poder, iam levar 6 meses pra me chamar, não ia trabalhar com nada que fosse na área, aquela coisa. Uma vez que você entra num outro lugar de trabalho, talvez você não saia, porque você gera vínculo, seja empregatício, seja afetivo com o lugar ou com as pessoas, de repente ganha um dinheiro melhor ou não, e etc. Eu sei que eu ia fugir daí dessa área. E minha irmã mora fora. Tem minha irmã que mora nos Estados Unidos, já faz quase 20 anos. Que massa. Aí eu passei uma peroba na cara, liguei pra ela, falei, viu, você não quer me receber aí? Ela, pô, vem, quanto tempo você quer ficar? Eu falei, 6 meses. Só isso. Quero ficar 6 6 meses só. Turista Um pouquinho. Ela deu aquela gaguejada. Vem! Pode vir, né? Lógico. Mas qual era a real intenção? Eu tinha visto que o Estado dava bolsa mestrado. Só que aí, pra você fazer o mestrado, você tinha que passar numa prova de proficiência em alguma língua. E eu só sabia falar a língua do P. Lá vem. Não sabe falar a língua do P? Nada de útil. Nossa. Língua do... Desconheço. Não é útil Vocês esse não negócio, conhecem não é a língua do P? útil. Pô, a gente aprende na 4ª série isso. Eu não aprendi também, não. Língua do P? É, isso você não passa longe. Você coloca o P na frente de cada sílaba. Ah, é brincadeira de criança. Ah, Eu vou PC, pegou, espetar, PDP, 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 PDP. Cara, Tananana. pô, isso é muito bom. Não sei fazer. Existem várias línguas. Língua do G, vou conseguir gostar, É Tupi-Guarani, É. pô. Tá inventando, né? Tô nada. E aí eu fui. E aí lá comecei a estudar. Ia pra uma escola gratuita lá. Será que o governo americano vai ver esse vídeo, gente? Eles não podiam saber disso, não. Eu Depende, acho que- se viralizar. Dependendo de onde a gente chegava. A gente depois- pode Não fazer conta aquela... tão detalhado, É, né? ele- Pula detalhes. burlou Fala o por governo. anos. Sabe aquela thumbnail, assim, ele burlou o governo americano. O vício do Moraes. Ele é procurado pela CIA. Exato. Eu refugiei nos Estados Unidos. Tá assim era a muito foto legal, dele. tinha muita Ai, gente. caramba. Foi uma experiência, assim, fantástica. Então, eu tive a sorte da minha irmã estar morando lá, então não paguei com hospedagem e achei uma escola gratuita. Essa escola gratuita é importante falar. Era aquela escola, assim, que ou era para adulto que não tinha terminado o ensino médio, ou era pra galera que é refugiada, que é ilegal. É supletivo que ou não? Como se fosse Como um se fosse supletivo. supletivo? Depois eu acabei... Só que eles tinham o supletivo em inglês e em espanhol. E também tinham a parte só do inglês, que foi o que eu fiz. Mas eu devia ter pensado melhor, né? Se eu tivesse falado que eu não terminei a escola aqui, me matriculava no supletivo em espanhol, eu voltava falando inglês e espanhol. Verdade aí, ó. Mas pensei nisso faltando um mês. Tá lá, liga Parabéns. pra sua irmã. Né? Oi, mano. Oi. Faltou um negocinho pra terminar. Tem mais aí. 6 meses? Mais uns 3 aninhos, eu vou precisar de coisa rapidinho. besta, viu? Qual lugar dos Estados Unidos? Que eu não... Numa cidadezinha que chama A escola é em New Haven, mas ela mora em West Haven, fica em Connecticut, pertinho de Nova York ali. Foda. Dá 1h30 Legal. de Nova York, assim. Bem legal, bem gostoso. E aí lá eu fiquei, e esses 6 meses ia pra escola todo dia e passava o dia na escola. Certo. Né? Eu chegava... Tem umas facilidades lá que são... Nossa, que às vezes dá saudade de lá, né? Mas amo muito o Brasil também, né? Pô, Cancelado. É, Não, já era, pronto. Não, é assim, é que tem coisas que são fáceis, que são mais fáceis. Agora, se você perguntar pra mim se eu troco o Brasil pra ir morar lá, por exemplo, e viver sem poder voltar, sem poder... Aí acho que não. Por isso que eu voltei, inclusive. Né? Eu não queria tentar ficar ilegal lá, não. Galera que vai consegue, não é uma vida... Quer dizer, a gente fala assim, não pode generalizar, né? Mas tenho vários conhecidos que levam uma vida muito boa, por sinal, sendo ilegais. Mas E é fantástico também, mas não é uma coisa que naquela época eu queria, principalmente porque eu tava na expectativa de voltar pro concurso. Sim. Né? Porque Não eu é tinha muito passado- legal também, né? É. Não vamos, né? Senão a galera fala, opa, tô indo. tô Não, indo. não cara- estamos Mais uma aconselhando thumb. O cara ninguém. diz que ser legal é fácil e bom. Né? Não. Aí Mas já não- vai a Não galera. estamos falando. O detalhe, o pessoal que eu conheço tem família, então eles Já estão faz anos, né? amparados, Anos, então. Então, assim,
Mas tem muitas facilidades e algumas coisas que poderiam ser adotadas no Brasil se todo mundo aqui tivesse uma outra mentalidade. A começar pelo correio, o cara que traz a sua encomenda pode muito bem levar uma carta que você precisa mandar, por exemplo. Entendi. Mas vai deixar isso aqui pra ver se não some a sua carta. Não tem como. Vai o correio vir, não te encontrar, em vez de deixar um bilhetinho falando que não encontrou o Deixa pro destinatário, ele simplesmente deixa ali na sua porta. Coitado, você vai achar 3 depois. Então. Não que lá não tenha roubo, não tenha dessas coisas, mas é uma diferente. prática, né? É uma prática deles lá. E aí fiquei lá esses 6 meses e ia pra essa escola. Uma das experiências culturais mais impressionantes. Tinham. Pra vocês terem uma ideia, como a gente vai linkando as coisas. Vai lembrando. Tinha uma moça que ela era do Irã. E quando ela chegou, aquela coisa brasileira, oi, tudo bem? Fui pra dar um abraço, um beijo nela. Nossa. Me barrou assim. Aí ela, homem não pode dar beijo em mulher. Caramba, velho. Aí eu, pô, desculpa, não quis te ofender, não quis fazer nada. Como é que eu te cumprimento? Como é que eu te cumprimento, então? R$10. Dá 10 na mão. Faz o Cheguei. pix. Deixa o dinheiro aí. É, Só, caramba. só cumprimento de mão mesmo. Aí eu, tá, Ah. seja bem-vinda. Tipo, e aí, assim, ninguém falava português e ninguém falava inglês também, porque tava todo mundo aprendendo, então era... Porque Aquela fica- mistura de Libras, línguas. aquela- né? Mímica, Sinais, né? sinais. E por Desenha no que caderno, que dá, vai. Por que dá certo? Porque quem vai estudar fora aprende, porque não tem o que fazer, cara. Ou você aprende ou você passa fome, ou você não vai curtir nada, ou você não vai viver. Você precisa pedir uma comida, você precisar pedir um café, tudo. Você vai ter que tentar falar inglês. Vários foras eu dei, depois eu comento alguns, mas foi uma experiência. Quando eu vim embora, a gente ficou muito amigos, eu com essa moça. E aí eu cheguei no último dia e falei, eu quero me despedir de você, porque amanhã eu tô indo embora pro Brasil, tal, isso que aquilo. Aí ela encheu o olhinho de lágrima, porque a gente era bem amiga. Ela me levou num cantinho e falou assim, eu quero fazer pra você uma coisa que eu nunca fiz pra ninguém. Eu falei, nossa. Estamos chegando num negócio muito delicado, hein, pessoal? Olha, perigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá bom. Não vou falar nada. E aí a gente foi num cantinho da escola que ninguém tava olhando. E ela tirou o véu dela e me mostrou o cabelo. Caramba. E aí, Ela- como era? E aí, era cabelo liso, bonito, escuro, preto, assim, eu me senti super honrado. Porque ela falou assim, olha, eu nunca fiz isso por ninguém. Porque um homem não pode ver o cabelo da mulher, tal. Só o marido, só aquelas pessoas que ela tem uma proximidade muito grande e tal. E foi esse tipo de experiência. E aí voltei embora. E aí quando eu voltei, tinha mais 6 meses, então, né? Demorou mais, sei lá, 1 mês ou 2 pro Estado me chamar para efetivar no cargo. Efetivei. Aí em 2014, efetivei numa escola lá em Atibaia, que chama Araci Bueno Conte. E aí fui pra lá me apresentar, falar, oi, bom dia para a diretora. Não lembro quem era a diretora agora. Um beijo pro pessoal da escola, que eu tava lá esse tempo atrás. Hoje a diretora é a Andréia, minha amiga. Mas na época eu não lembro quem era. E eu, oi, eu vim me apresentar, eu sou o Henrique, sou seu novo professor de história. A diretora olhou pra mim e falou assim, não tem aula de história aqui. Tcharam. Eu, como não tem aula de história? Olha o macaco, pegadinha. Olha o Aqui macaco. a gente já tem Vai dar aula professor de onde? história, não tem aula Tá pra zoando. ser atribuída. Eu falei assim, eu sou o primeiro professor que vem aqui? Aí ela eu falei, então se prepara, porque tem mais 3 vindo, cada um com 20 aulas aí, ó. Aí ela, você tá brincando? Eu falei, não tô. Lá no painel tinha 80 aulas livres, ou seja, aulas que não eram de ninguém. Sim. Nossa. E aí ela falou, não, mas não tem aula. Eu falei, começa aqui segunda-feira. Não vai, né? Aí eu vou, não, então, mas aí não tem o que fazer, porque as aulas foram atribuídas, eu assinei, enfim, não tinha o que fazer. Então, durante uma semana, a gente fica adido, é o nome. Quando você tem aula atribuída em algum lugar, mas por algum motivo essas aulas não existem, entre aspas, você fica adido. E aí eu fiquei adido por 1 semana ou 2, e aí me chamaram e falaram, olha, a gente conseguiu... E aí nessa situação, a diretoria de ensino precisa conseguir a aula numa escola mais próxima da sua casa. Mas eu sou funcionário público estadual. Se o mais próximo da minha casa fosse na divisa com Mato Grosso. Nossa, cara. Aí conseguiram uma aula perto de casa. Aí eu fui. Aí fiquei no Nantala. E aí no Nantala eu trabalhei em 2014, 15, 16 e parte de 17.
Por quê? No começo nesse meio tempo, quando eu voltei, comecei a dar aula de inglês também. E aí, quando eu voltei, em 2016, a dona da escola de inglês, minha amiga Cris, ela tava grávida e ela dava aula num colégio. E ela falou, Henrique, eu indiquei você pra me substituir, quer? Aí eu vi lá o horário, dava certo, falei, pô, quero. É lógico que eu quero. não? Só que, naquele mesmo ano, o que aconteceu? Surgiu uma lei falando que para dar aula de inglês precisava necessariamente ser professor formado em letras. E eu não tinha letras. Aham. E Tinha só números. Tinha só números. Legal. Tinha experiência de aula, mas não as letras. Aí eu fui na diretoria de ensino para falar também com algum responsável, com algum supervisor de ensino. Aí eles Inclusive, um falaram, beijo pro diretor de ensino, né? Rosângela, Não, beijo. Caralho, conhece mesmo. Pô. É um Aí prefeito, né? Vereador, sei lá, que Poucas coisa que É, é. a pessoas, gente né? que sai com ele sabe. É né? complicado. Para o pra cara cá. do espaço é um oi, né? Conhecidíssimo. Aí me falaram que não podia mesmo. Aí eu virei e falei assim, mas e se eu fosse estudante? Estudante pode, não pode? Não, estudante pode. Eu falei, então me dá meia hora. Tcharam, graduação. Não é bom Aí dia, eu lá. virei a diretoria de ensino fica ali na José Gomes, perto do Casper mesmo ali. Ok. Aí eu virei o batalhão, sabe a rua do batalhão Sim. ali? Virei e na esquina, um pouquinho mais pra frente, em frente à Câmara Municipal ali, tinha uma faculdade à distância. Aí eu cheguei lá e falei Que assim, tem o viu? colégio, o negócio técnico, É. que do lado é o polo. Isso. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu queria fazer Sabe. mesmo uma graduação. Ela, mais Azul. uma? Você já é graduado? Aí eu falei, eu tenho história e pedagogia e tal. Aí ela, o que você quer fazer? Eu falei, letras. Ela, tem história, tem letras pra segunda graduação que duram um ano. Eu falei, me matricula. Me matricula e já me dá uma declaração de matrícula, por favor. Caramba. Fiz isso, voltei na diretoria de ensino e falei assim, tá aqui minha matrícula. Posso pegar essas aulas agora? A horário, dá Um teu horário, tipo emprego, assim, né? 2 Ela lembra que ela horas. olhou na minha cara e falou, Henrique, eu não acredito. Tudo você por se matriculou. emprego. Eu falei, pô, perdido não vai ser, meu conhecimento. Entendi. Vamos lá. E aí fiz um ano de letras. Foi por isso que eu fiz a Caramba. terceira graduação. Só que desde daquela época de escola, o trabalho do psicólogo sempre foi uma coisa que chamou a minha atenção. Mas aí, como eu falei, naquela época não tinha muito a possibilidade, né? E aí, muitos anos depois, estava aí o Alequinho fazendo psicologia e me contando. Inclusive, eu devia até reclamar um diploma, porque passei 5 anos estudando junto. Não, 5 também não, né? Foi sim. Não, na pandemia aí. Não verdade. falei tanto. É verdade, é mesmo. Então tá, vamos dar um desconto. Mas aí... Não vai comprar diploma nenhum. E pra psicologia, o que te motivou? Então, e aí, agora... À toa, Tava tranquila. Não, mentira, tranquila não tava, não. Mas vai aí fazer à tinha- noite. sem fazer nada, né, meu? Já tinha um pouquinho mais de condição, porque a USP oferece 45% de desconto para aluno de segunda graduação nos cursos dela. Falei, vamos ver lá quanto é. E aí eu vi, Compensava, né? compensava, dava pra pagar. O que antes eu não conseguia, agora tava um pouquinho melhor. Falei, quer saber? Sempre foi minha vontade, vamos fazer também. Legal. Começou. E Quer aí dizer, vai vamos. começar, né? É, aí Tá aí. vai começar. Você vai começar ainda, não começou, né? Se você É, pegar não. o certidão de matrícula, tá lá. Hoje, 17h30, tá lá. O que acabou de fazer também. Mas Só não pra é poder assim. falar. Ele só pra fez poder mais falar uma, aqui. cara. Na verdade, Só pra- toda essa história não tinha, Não mas como eu aconteceu. precisava de conteúdo, eu falei, vou fazer tudo isso lá É, pra... vou me matricular. Rapidinho. E assim, E, o e garoto o Alex, louco, né? qual que foi o lance da psicologia, mano? Você... Então, quando eu tava no ensino médio, uma cabecinha ali, né? Muito ali mais metade- recente. tipo, um pouquinho ali. Será? Sacanagem, pô. Não, 2000 e... Quando eu terminei? 14? 15 foi tiro de guerra, né? É. Então é isso, 2014. Você tava onde, 2014? Eu? É, pra cá já ou tinha ido viajar? Não Tava lembro. chegando, Ah, né? então, ó, tava chegando. E eu tava saindo do ensino médio. E aí eu pensava que eu queria fazer odonto. Então aí eu só Odonto é aquilo legal mas só vinha aquilo na cabeça, né? Então eu olhava lá as pesquisinhas, tipo, odonto é legal, vamos nisso daí. E aí fui, eu lembro que eu tinha feito o Enem. Aí depois falei, vou usar a minha nota aí no que tiver. E aí eu usava só o ProUni, porque eu também não entendia muito bem como funcionava esse negócio de bolsa. E não entendia o FIES. E aí eu falei, ProUni, então vamos lá. E colocava lá na opção do ProUni, odonto de manhã e de noite. Eu não fazia nada. E eu falei, vou tentar nisso. E aí não deu, porque eu atendi aqui em Bragança, então era uma vaga só, eu acho, na época. Caramba, velho.
Então, e aí você via a listinha, né? Um monte de gente lá, e aí é um que vai e pronto. Muito concorrido também. né? É. Muito bom. E aí em 2015 eu entrei no tiro de guerra. Obrigado, né? Não Nossa, foi cara. escolha. Puta fase bosta também. É, né? não foi escolha. Você fez? Não, eu me livrei, graças a Deus. Graças à minha sogra que me ajudou, inclusive. Endereço Mas- rural? Oi? Endereço rural? Não, cara, foi. É, porque geralmente é isso aí, né? Mas Endereço é- rural. Mas enfim, eu não fiz. Mas é uma fase bosta, né? É, mas depois que você tá lá, você gosta. Ah, é? É, eu falava, nossa, que, né? Vou ter que acordar cedo, então eu lembro que tinha que estar lá às Muito 5h30 cedo, da manhã, eu muito- tinha que estar lá pra Nossa, entrar, cara. informação 6 horas da O manhã. bom é que termina cedo também, né? Às 9 horas você tá É, porque é liberado. 2 horas só de É, então, instrução, pelo- então então. você ia embora. Já Pelo menos passa o isso. dia, pelo menos. É. Né? Ah, Eu é sempre Mas- achei que você passava o dia. Não, é porque exército porque- passa, né? Tiro de guerra você não passa o dia. É, Mas tem cidades guarda, né? pequenas que Tem não a guarda. passam. Aí você tem que ir lá de Tem a noite e guarda. passar a noite acordado. Mas você Isso que eu conseguiu aprendi. tirar alguma coisa boa de lá, assim, ou não? Tipo, Sim, você tira, você aprende, eu acho que é um momento, acho que quando você tá muito fechado, porque você tá ali, né, saiu da escola, ensino médio, pá, novo de tudo, então ali você começa a criar responsabilidades. Então, ah, eles te forçam a isso, né, Sim. e você vai amadurecendo, você Amadurece vai bastante, aprendendo, né? né, Sim. e você vai tendo convivência com outros meninos, né, então são 100. Na minha época, a gente pegou Caralho. 110, se eu não me engano, pra dispensar uns 10 em É, uma semana. Esse é excesso de contingente. Ah. Esse daí é o. Tipo assim, começa segunda, no sábado você recebe uma SMS pra você estar liberada. Tipo Nossa, assim. É na última, da última, da Então, última. no nosso pegou 110, e aí a gente foi, na primeira semana, treinava todo mundo e ia dispensar 10. Nem nisso eu consegui escapar. Você era tive bom que mesmo. ficar lá, eu tive que Você era ficar bom no lá na negócio. Então aí você acaba gostando depois, você aprende, cria intimidade com os meninos, e aí você vai aprendendo a instrução, o negócio de ter respeito, então questão de horário. Eu disciplina, não né? sou- acho que- disciplina. Eu não sou tão atrasado, não sou tão adiantado, mas eu sei que o Henrique às vezes acaba me atrasando mais. Nos negocinhos aí ele atrasa pra se arrumar. Climão, climão. Eu me arrumo assim, porque eu já penso. Tá projetando. Tá projetando. Não. Então, assim, você aprende bastante coisa. É muito gostoso. Depois que você tá lá, você acostuma, né? Sim. Mas aí quando Só que você. você se prende também. É, nisso, você tem porque não arruma compromisso, né, emprego. cara? É, então. Isso não arruma emprego. Eles não vão Exato, contratar é ninguém. verdade. Tá, tanto você fazendo, quanto quando você tem 18 e você não tem ou a reservista, ou É. você terminou. Cara, não Ah, pega, você vai ter que sair, né? É, você Isso é vai entrar, verdade, tipo, sei lá, depois das 10 no trabalho. É, não E Como tem o que lance eles vão das querer? guardas também, né? Tipo, que você tem que ficar de Tem. guarda. O cara da faculdade comigo, eu lembro que faltava na aula porque tinha que fazer guarda. É, tinha e é que- obrigatório. É Nossa, difícil trocar a guarda. Ninguém vai querer Obrigatório. ficar trocando. Nem você vai querer ficar trocando também, porque eu não gostava também. Acho que eu nunca troquei guarda. Então tinha os esquemas dele. Guarda de 24 horas, guarda de 12 horas. E todo dia tem que ter alguém lá. Todo dia tem. Aí Aí agora eu faz não um- sei. Depois que eu saí, as coisas parecem que evoluiu um pouquinho. Ficou um pouco melhor. Entendi. Então é você tinha... que era o É, azar da não, parada. o ano foi o último. Eu acho que teve instrução Caraca, de mano. sábado, se eu não me engano. Então a gente tinha que até sábado estar lá. Depois tirou, era Nossa, segunda, cara. sexta, sábado, domingo, guarda. E antes não, a gente tinha que estar lá. Então foi bom, foi uma fase boa, depois que você tá lá. E aí você sente falta. Pulava na lama, assim, acordava 5 horas da manhã, pulava na lama. É É verdade. Dia específico, que Isso tinha... daí não era minha, isso daí é minha, é verdade Não, mesmo. como que é o acontece. nome do negócio, gente? Tinha acampamento. Só que na minha época, né, tava condições financeiras difíceis na cidade. Então a prefeitura não bancou algumas coisas. Então a gente não fez o acampamento tão grande que sempre tinha. A expectativa de que ia ter aquele acampamento que você vai ter que matar a galinha, vai ter que comer. A gente não teve isso no meu ano. Caramba. Porque não tinha condição de passar uma noite. Eu dei graças a Não Deus. tinha dinheiro pra comprar a galinha pra ser morta. Isso. Não tinha dinheiro, tá difícil. E aí a gente, por exemplo, né? Falando, já foi faz tempo. A gente mesmo bancou, por exemplo, o ônibus pra ir. Foi dinheiro nosso, né? De todos os meninos ali que bancou o ônibus pra te trazer de volta. Porque na ida você vai andando, mas na volta tá acabado, né? Então a gente que pagou o micro-ônibus na época. Quem não colabora volta a pé? É que não colaborava da pé. Mas então, enfim, aí nesse ano não fiz nada. Aí eu da faculdade não consegui. Falei, não vou, né, também tentar. E aí só em 2017 que eu comecei. E aí eu falei assim, vou me arriscar no FIES então. Fui, pesquisei, falei pro Henrique, falei, acho que eu vou tentar então, né? E aí me desprendi, porque eu queria fazer a faculdade aqui em Bragança. Mas não tinha psicologia ainda aqui. Caramba. Começou em 2017, mas começou no começo do ano. E aí não abre turma de metade do ano. Então não tinha primeira turma nem formada, não começando ali, tava caminhando. E lá em Itatiba, já conhecia um pessoalzinho que fazia, né? Tinha as amizades, tinha a Mia, tinha os outros amigos que faziam. E aí eu comecei a me interessar um pouco pela área, né? Eu falei assim, uma faculdade diferente, né? Motiva alguma coisa ali, acho que eu vou tentar ver. E aí, não pensei tanto, porque acho que se eu pensasse tanto também não ia fazer. E aí eu fiquei pensando, nossa, acho que eu preciso começar agora.
porque eu não vou esperar começar o próximo ano de 18. Eu vou começar agora mesmo. Então, fui, aí fiz a inscrição no FIES, aí deu certo. Então, o Henrique me ajudou, a gente foi pra Itatiba. E aí vai aquele negócio de correr atrás de van, porque né, tinha que pegar a estrada todo dia. Sim. E aí foi uma funçãozinha, mas eu gostei, comecei a me motivar pela área. E eu falei, bom, vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, a gente vê depois. Sim. E aí fui. E deu certo. E deu, tá Mas eu dando. quero voltar no tema do tiro de guerra, que eu tenho uma pergunta interessante pra fazer. Vou fazer, eu gosto. Nessa época do tiro de guerra, você já... Eu não sei se o termo correto é assumido, mas você já estava naturalizado com Entendi. isso de... Não, ninguém... Eu entendi. Não, mas ninguém sabia também nada, nem eu entendi Eu muito entendi. bem. Sim. Eu Na verdade, a entendi. pergunta é como que é ser um gay no tiro de guerra? Então, Vou tinha... falar que você não sabe. Ah. Eu não fiz tiro de guerra. Eu não fiz tiro de guerra. Droga. Não ia descobrir. É uma experiência boa pra eu fazer, buscar. Então, vai de pessoas, né? A gente tinha 3, não contando comigo, né? Que depois eu acho que talvez algumas pessoas pensavam, falavam, talvez. Eu acho que é legal. É. Mas que é tipo, vamos usar, que era assumido, tinha uns 3, eu acho, mas aí vai de perfis, né? Então tinha um que era difícil de lidar, e aí esse aí a galera pegava no pé. Então, não tanto os meninos, mas às vezes era mais por parte também de quem tava acima ali, que dava uma pegada, porque a gente precisava também aprender e pôr o respeito na pessoa, porque às vezes passa do limite algumas coisas, né? Sim. Então, a brincadeirinha, lá não tinha muito, né? A gente fazia entre a gente, mas na hora que chegava né, o sub, sargento, essas coisas, cortava. Então, eles pegavam um pouquinho mais o pé. E até mesmo a gente, depois, em um determinado momento, e até mesmo eu, porque tinha esse moleque que era um problema pra gente. Então, quando teve uma guarda, por exemplo, desses do acampamento, no mesmo que você tá no meio do mato, vai ter uma guarda ali. Você vai ter que ficar mantendo a fogueira acesa. E aí a gente colocou esse moleque de, tipo, responsável por fazer isso e comandar a tropa no dia. Porque daí a gente sabe que essa pessoa vai sofrer um pouco lá. E a gente queria isso, porque era uma pessoa que era muito difícil. Não pela sexualidade, mas, né, vinha ali um pouco a mais. E aí eles pegavam e a gente colocou esse moleque pra fazer isso. E ele também não gostava muito de mim, e aí eu também fiquei nessa guarda com ele. Então eu também tive que ficar acordado. Sério? Ele fez de birra. Mas assim, do resto não era tão. O pessoal não em pega relação. no pé, então, não. por ser Não. lá. Porque tem bastante mito que fala, né? Que... Eu acho que de anos atrás, talvez. Sim. Eu acho que pensando mais em geração, né? Na nossa já tava um pouco mais aberta a cabeça pra entender e respeitar o outro e não querer discriminar tanto assim, né? Tinha piadinhas a outras, como sempre tem, de algumas pessoas, mas lá era mais tranquilo. Eu acho que não tinha mais forte isso de zoar ou de pegar pesado realmente, ou de querer desmenosprezar ou fazer alguma brincadeira sem graça. Sim. Nunca teve. Eles não tiveram problemas com isso, assim, de grande. Mas é só... Vai fazer uma instrução mais pesada, vai pegar um trampo pior lá. Porque tinha isso, né? Pra gente aprender. E aí que você aprende algumas coisas. Entendi. Então, tanto é quando quem chegava atrasado lá, na instrução de início, no final do turno ia ficar pra limpar o chão, pra pintar a parede. Caramba. E aí no nosso ano eles pintaram o tiro de guerra inteiro. De tanta gente chegar atrasado E eu não fiquei. Porque eu nunca chegava atrasado. e passa algodãozão todo dia. Todo dia não. No começo, nós nem passava algodão, passava mais olhando, assim, e aí uma vez ele passou. E aí nesse dia eu não tinha feito. Nossa. Eu nem tenho o que fazer. E aí na época não tinha nada, Passa o algodãozinho. Né, assim, tudo que eu sei de história, né? Eu não fiz. Mas tem que fazer a barba todo dia. Que o cara vem, passa o algodão e se ele enroscar em algum pelo mal feito, alguma coisa, ele manda você embora ou você paga penitência. Você tem que pagar penitência. Você Paga tá uma flexão aí, brincando? umas 10. Tinha? Tem que tá com os lisaços, bumbum de neném. Pode ver que hoje tá bombado. Tiro de guerra mudou a minha vida. Mas tinha isso. Mas eu paguei uma vez só. Que nem tinha, gente, né? Mas pra eles era, vai, paga. É qualquer coisa, né? Você vai ver história. Meu pai conta bastante, meu pai fez, ele conta muita história. Uma vez pagou alguma penitência que era... Tinha que escrever 10 folhas de alguma coisa. 10 folhas? Não era muito mais. Eu, pegou ele, minha mãe e minha tia pra fazer. Misericórdia. Acho que era 100 folhas. Aí chegou lá, o sargento, pum, jogou no lixo, segue a vida, o cara nem olhou. Filho da... E os caras passou 5 horas fazendo, cara. Nossa, Sério. Então, assim, eu escuto essas histórias. Saber, sim. Mas voltando um pouquinho só a questão da psicologia que você falou. Você apresentou seu TCC esses dias, né? Que você comentou com a gente, Foi. né? Graças a Deus. E aí, como é que foi? Conta pra nós um pouco do seu Eu tava tranquilo. Sei lá, meu TCC não foi nada. O tema, ok, era sobre o machismo no trabalho ali, os impactos Excelente. emocionais na mulher. Caramba, que da hora. Dá pra fazer um ótimo trabalho, bem melhor. Eu fiz uma revisão de literatura.
Porque eu não tinha nem tempo de fazer pesquisa de campo, eu também não tava, né, com ali aquele pique. Com aquela de conseguir. vontade. Visão de literatura é de fazer. importante. Eu fiz 3. E vai fazer mais uma. Verdade. Porque agora é revisão. Ah, é? É, não tem mais pesquisa de campo nem nada. Caramba. E aí eu fiz o meu tema, só que, tipo, desenrolei ali 1 ano. Porque na psicologia a gente tem 1 ano e meio, são 3 semestres. E aí eu comecei no 8º, 8º, 9º e 10º, eu comecei no 8º. Só que daí eu tava fazendo TCC ali, eu peguei Covid nessa época. Então aí eu já desfoquei total da Nossa, faculdade, do que tinha que fazer. E aí o meu orientador era um cara que queria que a gente fizesse uma pesquisa quantitativa, que é de dados, né? Negocinho lá. Isso. E aí, porque ele falou que a gente não achava quali, não ia achar revisão, não ia achar nada. Então, eu tive que enfiar um tema qualquer, que nem era esse. Eu queria falar disso, mas ele falou que não podia fazer e tudo mais. E aí eu troquei, fiz um tema só, pelas coxas, só pra passar no semestre. E aí, no semestre que vem, né, no 8º, no 9º, eu achei minha orientadora, né, dei a sorte de ter uma professora muito boa na faculdade, que todo mundo que pega ela fica tranquilo, porque ela realmente orienta no trabalho. Da hora. E Legal. ela era muito boa, já tive experiências com ela em matéria. E aí chegou na hora do TCC, eu peguei ela de orientadora, fiquei muito feliz, falei, agora Sim. vai. E aí eu troquei, ela deixou a gente super aberto, falou que podia fazer qualquer tipo de pesquisa. Então aí já fica mais tranquilo, né? Então eu comecei a fazer a revisão, mas TCC é chato, né? Nada. Né? Tesão fazer um TCC, cara. Delícia. E aí eu fiz meu tema, desenrolei o que deu, mas também falava, nossa, não é um trabalho que vai estar lá, mas ele vai me passar. E aí eu tive orientação e fui tranquilo, eu segui. Então eu consegui apresentar tranquilo, a gente não sabia quem que ia estar lá, então dava nervosismo assim na hora de saber, de olhar, e falei assim, quem será que é a pessoa? Porque são, sei lá quantos alunos eram de pós ali. E tem Eu nem combinado, né? contei, E aí, tipo, agora... Uns 8, acho. por causa da pandemia, da Covid ainda, não podia levar gente de fora, né? Então, por exemplo, não podia o Henrique, não podia ninguém externo. Mas eu fui. Mas ele foi, porque daí no último dia, né, teve acontecimentos na universidade, aí o grupo falou assim, vai levar sim, né? E foda-se, levaram lá uma galera. Eu levei só o Henrique, a gente foi lá, porque eu falei, mas é rápido também, apresentação, simples. Tinha que ficar até as 10 lá, mas graças a Deus não precisou. Olhou, falou, ninguém vai, porque não tem ninguém na faculdade mais. Era na última semana. Último Quem dia? que ia estar na faculdade ali? Sim. Só os N3, né? Não sei quem. Também faz parte do Detalhe. time. E aí, apresentei tranquilo, fui pra Itatiba, daí o Rico me levou. E aí fui escutando minhas musiquinhas calmas, bem tranquilas, que eu gosto. Que a gente sabe. E fica na chota, aí não sei das coisas. Me Ele disse que- identifico. Ele disse que eu podia no dia. Aí eu falei, tá bom. Eu nem tô nervoso, mas eu vou colocar, vou aproveitar. Vou fingir que eu tô nervoso, mas tá minhas músicas. Não, Música a relaxante, questão né? música sempre bem o seguinte, de vez em relaxante. quando, né? Vamos fazer um aniversário, vamos fazer alguma coisa lá em casa. Pô, na minha casa mora uma senhora de 70 anos. Uma família ali do lado, eu falei, viu? Olha as músicas. Censurou? Não pode tenho o que censurar. fazer, não tenho o que fazer, não tem outra. Não, ruim, eu Mas- também sou uma pessoa censurada no dia a dia. Então, não tem como. É música tranquila, Não, eu relax fico com ali. vergonha. É foda, eu... Ninguém presta atenção na letra. É verdade, é melodia. 99,9% Mas aí você fala pra das mim pessoas pros O meus não mais pensam. vizinhos. legal é o tchum, tchá, 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 tchá. Essa é a parte mais legal. Os seus vizinhos estão dançando dentro do quarto, você nem sabe, Henrique. Os caras tá curtindo. Reclamar nunca reclamaram. Então, porque Beijo do gosta. Sara, Rodrigo. Obrigado. Os caras falam assim, viu, semana que vem você pode colocar um pouquinho daquelas músicas lá? É, Eu tô meio Não, estressadão que com música, essa né? musiquinha lá só- Mas o primeiro aniversário que ele fez lá, o vizinho da frente, o Pablo. Ai, uma criança. Pablo, Não, beijo mas você também. Ri. Uma criança. Não, ele me encontrou na rua, ele é muito engraçado, muito gente boa. E na época, acho que ele tinha o quê? Uns 8 anos. Aí ele me encontrou na rua, assim, depois, ele olhou pra mim, deu uma risadinha, ele... Eu sei o que você tava ouvindo na sua casa ontem. Então, mas faz parte. Aí eu fui escutando esse tipinho de música aí, pra apresentar o TCC e foi tranquilo. Foi bala. Foi de boa. E, Apresentei mas e foi. no caso do tema, você, tipo assim, lance dos machismos, você presenciou alguma coisa? Por isso que No foi... meu trabalho tem. É? Empresa, né? A gente Qualquer sabe lugar que é. vai ter, Não, né, sim, bicho? com certeza, É, mas tipo assim, Tranquilaço. foi isso que te motivou? Foi. Esse É, lance de... foi. É. Porque, Você sei lá, trabalhava na logística? já... Ah, então tem pra caramba. Logística É. que é um tema de Essa gente homem, hoje, né? Essa homem, lá no meu setor tem algumas meninas agora, mas faz muito pouco tempo, tinha só uma. E assim, que ficou, acabou sendo só uma, que é a operadora. Então a galera respeita, lá nunca faltou com respeito, assim, diretamente com a mulher. Mas eu via, chegava uma mulher do RH, que tá diferente, né? Não tá uniformizada igual a operadora que tá ali. Então, às vezes, por causa disso, causava aquele alvoroço nos homens. Né? E aí fazia piadinha, aí ficava olhando, e aí, né, o caminho inteiro, olha. Então começou ali, que daí eu falei,
pode ser que é um tema, né, que eu consegui utilizar na psicologia e fui. Aí fui nesse tema aí, nessa pegada. Mas foi por causa disso. É que também a gente fala de machismo, tem muita coisa que envolve, né, essa questão do É. machismo, né? É muito amplo, né? Coisas que a gente, às vezes, nem... É invisível, Top. né? Na grande maioria, talvez uma boa parte das vezes. Eu tô fora do microfone. Na boa parte das vezes é invisível. Sim. É porque tem coisinha que tá enraizado, né? Tá enraizado. E a gente não percebe é normal, no que e fala. No fim é machismo. É. parece comum, normal. né? Piadinhas Às vezes do normal bater nada. mulher e pôr fogo nas mulheres, ó, pra você ver que absurdo que é. Então, É normal. Foda, né? E a galera faz ainda, né? E Esse que é o acontece problema. ainda, né, cara? Sendo um absurdo, esse É. agravante. E aí foi essa pegada. Então, assim, eu sei que meu trabalho ia ter muita coisa. Por exemplo, se eu fizesse uma pesquisa de campo, ia ter depoimento de mulheres de várias coisas que iam aparecer, que a gente nem pensa às vezes, Sim. e de que elas sofrem. Então, eu fui nessa pegada. Porque se a gente pensar na clínica depois, na psicologia, na clínica eu vou ser mais focal com a minha paciente que tiver ali, é uma só. Não vou ter algo grande que eu vou Sim, conseguir é, mostrar ou dar um ponto de vista que possa ajudar. Então, né, foi tanto é uma pergunta que a minha avaliadora fez, né, do que eu podia contribuir ali na psicologia com isso. E tem que ter campanhas sociais, né, coisas que a gente consiga ampliar da voz. Então, por exemplo, podcast. A gente pode vir falar sobre uma temática específica, sobre isso e dar voz. Então, mostrar pra essa mulher e dar conhecimento. Então, assim, precisa disso, né, coisas que vão ampliar. Porque na clínica é muito mais eu e você ali no atendimento. Verdade, mais restrito, né? É. Cara, falando uma questão um pouco mais polêmica, né? Agora Que é um começamos pouco... a entrar que é um, no não, onde a gente mas... gosta. Não. Os caras acham que a gente é polêmico. Agora a gente tá em casa. Mas é que você falou desse lance do machismo e me lembrou um pouco pra essa questão da sexualidade também, né? Porque acho que tem muito também, né, mano? Vocês sofrem bastante preconceito, já sofreram, não? Como que é esse lance, assim, mano? Porque eu pergunto porque, cara, de fora é bem complicado, a gente não Não tem sabe, né? noção da Não tem dimensão, né? É, que Não é, assim. vive? Como que é, por exemplo, pra você que é professor, mano? Cara, se eu te falar que pra mim é extremamente tranquilo, É mentira. Vamos lá. Cara, não é. fala que é pra dar conteúdo. Brincadeira. É muito complicado, gente. Oba! A gente é uma luta, entendeu? A gente acorda. Terminei. Eu já fui numa sala de aula, os caras jogou bolinha de papel em mim. A foto do Henrique quase chorando. Não, por incrível que pareça, foi sempre muito tranquilo. Eu nunca tive essa... Acho que eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Nunca Muito sofri foda. alguma coisa nesse sentido. Ou se sofri, acho que Não reparou? Passou despercebido. Passou despercebido ali, despercebido. porque acho que não dei muita atenção. Mas conscientemente, assim, não... Se me falha um episódio, acho que nunca aconteceu. Às vezes não é mais nada direto. Então sei lá, você sabe que pessoas falaram de você depois. Sim. Então é no começo, quando a gente começou, na verdade, foi isso. Isso Né? De que aconteceu. tem pessoas ao seu redor que vão ter um comentário Vão que sim, comentar. vai ser ofensivo, mas Você viu eles que às vezes não vai falar pra você, vai te falar direto pra gente, né? Nossa, Sim. você Vai viu falar o que pra você. aconteceu lá? Você viu o que aquele cara fez com o Alex? Nossa, isso aí, um novinho, coitado. Não. Mas acho que tem muito... Pra mim, eu nunca tive de ninguém e nem de mim comigo mesmo. Sabe? Porque acontece muito isso também. Acho que pra muitas pessoas, principalmente convivendo aí com adolescentes, assim, o pessoal... Porque a escola que eu trabalho é só de ensino médio. Então, a galerinha do lado dos 15 aos 18 anos, 18, 19 anos, os que estão um pouquinho mais atrasados ali. Vejo o pessoal atrasado. E agora eu vejo uma mudança muito grande, mas pra alguns eu vejo que existe esse problema na aceitação de si, sabe? De você poder olhar pra você e falar, sou gay, ou em qualquer das letras da sigla toda, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, o problema é muito mais na própria pessoa do que externo. E eu nunca tive nem essa questão comigo, nem essa questão dos outros pra mim. Eu sempre falei pouco, né? Imagina, converso bem pouquinho, né? Teve a Alex até- pachorra de falar que o cara é quieto, cara. No Ah, então eu sou né? tímido. Eu sou tímido. Não, mas eu sou tímido. É super, Mas depois que eu me nossa. sinto à vontade, Super, nossa. Nem conheço, né? Mas eu Não, gosto de tímido, falar. tímido. Eu gosto de conversar. Então, quando eu chego nos lugares, no comecinho do namoro, né? Quantas vezes? Com vocês mesmo, com a Mirella, com o pessoalzinho. Tem uns amigos que Ai, ai. querem que a gente saia com eles. Vamos lá.
Vamos, só não me deixa sozinho, porque eu não conheço ninguém e tal, Tchanan, né? no primeiro rolê eu deixei sozinho. Primeiro rolê tá pelado, né? Não, e nos primeiros 10 minutos eu já nem precisava mais, porque eu já tinha conversado com todo mundo. Esse é um já bom tinha me teste. É pra tímido, fazer. né? É Esse é um bom tímido. teste. Eu fazer esse teste também. Pô, aí eu... Então, assim, acho que de tanto fazer amizade com todo mundo, de ser bem aberto, de falar com todo mundo, de dar risada, e pra falar bem a verdade, quando alguém fala alguma coisa, eu nunca compro muita ideia. Sabe? Eu vou bem naquele pensamento lá do Karnal, do Leandro Karnal, num vídeo dele, que ele fala, se eu tô dirigindo, acontece alguma coisa, fecha alguém, por exemplo, o outro motorista olha pra mim e me chama de Bruce Willis. de filho de uma pessoa que trabalha De com sexo. que descansa por durante o exemplo. dia, né? Que as modelos Mas é engraçado que ele falava nesse sistema, não sou eu que tô procurando, não. Ele falava, me chama de... Porque acho que ele não podia falar puta na frente do seminário que ele tava também não, apresentando. Oh, desculpa. Opa, Horário foi. nobre. Puta é um Pokémon. Aí, eu preciso fazer reflexão. Eu sou. Se minha mãe é uma puta, ele não tá mentindo, cara. Né? Agora, se eu fazer na minha análise mental eu vejo que minha mãe não é, ele deve estar me confundindo com alguém. Coitado, né? Muito foda. É. Mas será que o cara realmente é mesmo? Na hora que o sangue ferve, você manda um filho da puta e o cara... Não, então. Será que eu sou? Não, Ele então, fala assim, só um minutinho. É foda. não, Será não, que o eu sangue- sou? Não, o sangue de todo mundo ferve. Em algum momento o sangue ferve. Sim, até nos Algum momento psicólogos. ele apontou o dedo e falou, Sim, você que é um Não, safado. eu lembro. Gente, eu lembro uma vez eu parado no trânsito lá, abri o semáforo. Um beijo pro semáforo. Beijo o semáforo, né? Conheço. O cara na minha frente, sei lá, que tava fazendo, mexendo no celular, eu dei uma buzinadinha, mas uma buzinadinha de boa, assim, sabe? Só pra ele Acordou? acordar. Só vai. Não sei por que ele tava no mau dia, abriu o vidro, vai tirar a mãe da zona. Aí eu abri o meu também, não, a minha já saiu de lá, a sua que tá aquela gorda que não conseguiu nada, aquela vaca, não. Aí foi. Aí fui. foi, Do né? jeito que foi, filho, foi. O cara puxou o freio de mão, abriu a porta. Falou que ele abriu a porta, eu estercei e fui. Vou ficar lá esperando pra ver quando... Não vou. Então, tem vez que, lógico, o sangue ferve, mas tem vez que tem coisa que não paga a sua paz, cara. Entendi. Então, esse tipo de comentário, assim, não me pega. Uhum. Sabe? Não é uma coisa que vai me deixar puto, que vai me deixar estressado, que vai me deixar... né? Então, acho que se aconteceu comigo, passou. Não foi uma coisa que eu peguei pra mim. E sempre foi muito tranquila essa parte comigo mesmo. Então, eu tenho a crença aí de que não é uma coisa que você se torne, que você vire, que você... né? Tanta gente aí tentando tanto e não consegue ser. Olhares para nós. Sentiu O indireto. cara quer, vai. Mas não dá pra gente controlar. Você tá andando na rua, você vê uma mulher gostosa, você pensa, nossa, que mulher gostosa. Você vê um cara gostoso, nossa, que cara gostoso. Não é uma coisa que você controla. Vou achar essa mulher gostosa a partir de agora. É. Mas é uma Não, coisa que... Nossa, mas parece que esse cara é gostoso. Não dá, não tem uma data de início, assim. Ele vai. Aquela pecinha sempre vai estar no quebra-cabeça, certo? Só que algumas vezes ela vai estar obscura. E por muitas vezes a sociedade vai fazer você Vai, pintar ela porque- com um pretinho, deixar quietinha. Porque vai ser aquilo que tá enraizado. Então, até mesmo no machismo, tem tudo quanto é o resto, né? Qualquer Sim. preconceito que Tem, tá tem. enraizado. É Então difícil. é isso, Pra então- zerar mesmo, ainda É. vai usando. E aí vai chegar aquele cara machão e vai perguntar pra você quando você virou... E aí você vai perguntar pra ele, e você, quando você virou hétero? Porque é uma coisa que você nunca para pra pensar. Que a pergunta pode voltar pra você. Então eu já fiz isso no começo do meu trabalho, que daí, tipo, eles entenderam, né? Ah, tem alguma coisa ali, talvez, né? Vamos fazer piadinhas. Eu escutei, relevei, assim, é tudo piadinha de macho ali, né? De trabalho, e eu sabia que ia ter que conviver. Mas chega uma hora que você começa a se impor, e aí você coloca, aí você volta as perguntas, né? A mesma pergunta que você me faz, eu te retorno, e aí? Quando que você eu acho sentiu desejo por mulher, você pensou, você falou, oi mãe, sou heterossexual, tá bom? Heterozinho. Você... Hétero top, não nojento. tem isso. E por que, do contrário, a sua sexualidade, você vai perguntar pra outra pessoa e falar que você tem que se assumir? Aí entra nessas pautas de ter que Sim. se assumir pra quê? Sim. Né? Você nunca se assumiu hétero, então por que a outra pessoa tem que assumir alguma coisa? Muito foda, mano. Desculpa, Rick, mas isso é algo que serve até pra mim, mano. Porque eu ficava na minha cabeça, caralho, quando que será que... Será que existe, na Como que verdade, é, então? um clique? Como que Mas- funciona pra você, né? Tipo, Tipo, beleza, eu tá na achava- galera lá que é pra falar. Tum. E na verdade é o que você falou, mano.
Tipo, se pra gente não existe, pra vocês também não, né? É um bagulho... É, porque é Quando- atração, né? Você sente, mano, e aí é. vai, né? O negócio Eu assim. acho que essa pergunta de quando você virou, o que aconteceu, como que é uma pergunta que é super válida, quando não vem associado, assim, a algum desprezo pelo assunto, alguma coisa nesse sentido. Curiosidade. Porque é extremamente... Por quê? A pessoa tá tentando entender aquilo que é diferente. Mas são poucas Que é pessoas, diferente né? dela, Porque, né? infelizmente, o que vem na maioria é a E aí, se eu É piadinha. pejorativo, tenho, né? Se É eu pejorativo. tenho um número maior de pessoas que percebe que tem alguém diferente de mim e eu quero entender e conviver com essa pessoa, é o caminho, Sim. né? Então, quando vem alguém com o maior respeito do mundo, e aí? Como é que é? Quando foi? Teve esse clipe? É fantástico. Aí é Porque uma eles são delícia abordagens conversar sobre isso. diferentes, né? É. Do jeito que você vai abordar a pessoa, perguntar e pra conversar e que realmente Entendi. está E a interessado. intenção, né? Cara, mas assim, falando nessa questão de sociedade, como que vocês enxergam, assim, essa nova sociedade que tá vindo, essa nova geração, principalmente você que trabalha com essa questão de criança, assim, adolescente e tal, como que tá vindo, mano? Por que eu pergunto isso? Porque esses dias eu vi uma postagem no Facebook, mano, da galera falando assim, que não deve ser exposto a essa questão de sexualidade pra criança. Se a criança não deve ser exposta a esse tipo de informação, a esse tipo de coisa. O que vocês enxergam disso, mano? Primeiro, Facebook é tóxico. É o Chernobyl das pra redes caralho. sociais. O Facebook é o Chernobyl da internet. É Você verdade. fica 2 minutos lá, começa a crescer um terceiro olho aqui. É uns negócios São redes absurdos. tóxicas. Sim, Todas é foda, estão, mano. na verdade, né? Não tem Então, coisa. então. Eu acho que tá bem mais aberta. Hoje em dia, a geração de hoje tem mais acesso à informação e tem outras informações que também nem eu tenho. Então, às vezes, você vê, tipo, a sigla, como ela é tão grande e complexa. Eu fui ver esses dias um vídeo explicando mais detalhadamente as outras letras que eu não sei. Nem eu também não sei decorar também, porque eu não preciso decorar. Mas são muitas opções. E hoje em dia eles conseguem trabalhar de uma forma mais clara, mais natural do que a geração passada que tinha. Então, pensar, nossos pais têm ainda aquilo enraizado de que, né, algumas coisas erradas. Então, vamos falar palavras erradas, vão fazer as piadinhas de uma maneira sem perceber que aquilo é uma piadinha ofensiva, não vão aceitar e vão achar que você tem que assumir. Então, assim, hoje em dia eu vejo que é uma geração que trabalha um pouco mais isso, de que é desprendida de rótulos. Então, não estão dentro dessas caixinhas que a sociedade coloca a gente. Eu acho que é isso, mas o Henrique tem mais o que falar por causa da escola, que é realmente. Eu acho que ao longo de todos esses anos eu vejo assim que... Se eu te falar que dentro da escola eu presenciei cenas onde alguém fosse criticado ou sofresse algum bullying, algum preconceito por essa questão específica, mas eu tô falando daqueles casos de bullying mesmo, que são ações repetidas e tal, não me lembro de ter acontecido. Já aconteceu assim, é porque ele me chamou de viadinho, porque ele me chamou de bicha, porque isso, que aquilo, não. Isso, tudo bem. Tudo bem no sentido de acontece. Tudo bem, comete aí, vai. Mas eu acho que é uma questão muito complexa quando a gente fala como a gente enxerga a sociedade. Porque aí eu tô falando da sociedade hoje com a minha visão de quem cresceu num outro tempo. Não era uma coisa que era falada, que era mostrada, que era... Sabe, e vamos levantar a bandeira. Existia todo um movimento que estava começando isso acontecer, né? Então, quando a gente fala da sigla, quando a gente fala de tudo isso, lá na minha adolescência, o negócio era GLS. Sabe, era gay, Nossa, lésbica e verdade. simpatizante. Eu lembro dessa A pessoa cena. que simpatizava com... E aí foram Que não faz surgindo. sentido, né, hoje em dia, se você pensar. O que é um simpatizante? Não existe, né? Você vai Tipo, simpatizar com o quê, cara? Eu simpatizo com você. É. E, na verdade, cada um foi sentindo a necessidade de ter um espaço, né? As diversas pessoas, as diversas personalidades. Eu lembro de um menino que virou pra mim e falou assim, eu sou pan. E aí eu não sabia o que era pan. Aí eu falei assim, eu fiquei esperando ele terminar. Eu sou pan. É o bug do... Eu falei, deu bug? O que aconteceu? Eu falei, o que é pan? Eu gosto de pessoas. Eu falei, eu também. Maravilha, que bom. Eu falei, pô. Ainda bem que ele gosta de pessoas. Já é um né? bom começo gostar das pessoas. Eu falei, sou pan. Né? Top. Sou pan, eu também gosto de pessoas. Não vou namorar um cachorro. Um animal. animal. O Alien, por exemplo, fora. Sou pan. Né? Eu falei, não, mas defina isso. Eu não sei explicar direito, mas assim, eu gosto de... Hoje, aí depois, aí eu fui entender. Por exemplo, quando a gente conversa assim, você fala, eu sinto atração por mulher, eu sinto atração por homem. A pessoa
pan, ela sente atração pela pessoa independente de gênero, de tudo. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser travesti, pode ser trans, pode ser tudo, né? E sente atração por todas essas pessoas. Mas eu lembro que eu fui pesquisar, porque as coisas vão... Essa necessidade de espaço, essa necessidade de ser reconhecido, de eu ter o meu lugar no mundo, ela é tão forte que as pessoas vão buscando isso. Tem mudado muito rápido. Né? E aí, por isso, surgem novas letras, né? Que entram. Porque a pessoa precisa ter um espaço. A sociedade pede que ela tenha uma posição. Então, nisso, ela vai entrar numa letra que vai definir o que ela é. Sim. Que vai entrar nisso. E aí, quando a gente fala dos adolescentes hoje eles vêm com uma mentalidade muito mais aberta para aceitar esse tipo de coisa. Mas eu também não posso afirmar que eles vêm com uma mentalidade formada para discutir com propriedade esse tipo de coisa. Porque aí, qual é a fonte de pesquisa? Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Eu vi lá, achei legal, replico. Né? Então, muito acaba se perdendo dessas discussões, de tudo que acontece, assim. Então, tem esses dois pesos. E soma-se a questão de ser diferente, é a nova questão, né? Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero ter o padrãozinho que meu pai e minha mãe tinham do homem que namora a mulher, do menino que tem a namoradinha, a menina, e ser esse casalzinho. Eu quero ser diferente. Mas aí a gente tem, de repente, todo mundo querendo ser diferente. Sim. E aí o diferente é normal. Mind blown. Porque isso dentro do movimento vai ter. Né? Então você vai pensar, e tem lá, falando da gente, né? Então vai ter lá os gayzinhos mais afeminados. Aí tem aquilo que vai ser o gay padrão, que é o gay bombadinho de academia. Então, assim, dentro desse movimento ainda tem os preconceitos entre eles mesmo, entre a gente, que criam também. Então, por mais, daí vai querer, né? É polêmica as coisas, né? De querer lutar por algum espaço e querer um respeito, mas dentro de vocês ali mesmo tem essas pequenas chavinhas, pequenas casinhas que causam intrigas e tudo mais. Que daí é isso que vai entrar, né? De que eu não tenho um conhecimento profundo pra falar sobre aquilo. Sim. E aí vai entrar no geral do que as redes mostram. Então, eu chego na conclusão que, assim, o que a pessoa falar pra mim que ela é, eu aceito. Porque quem melhor ela do que falar sobre ela pra mim. Mas eu acho que existe precisa ter uma compreensão, assim, quando a gente fala tem um menino que aí hoje ele deu um beijo num menino. Aí depois ele deu um beijo numa menina, e depois uma menina de novo, e depois uma menina de novo, e aí ele tá namorando uma menina, e aí ele larga essa menina e casa com uma outra pessoa e passa o resto da vida com uma mulher. Não posso falar que esse cara é bi. E aí eu tô falando desse menino que aí não sentiu mais atração por menino. Tô falando desse menino que deu um beijo no menino, mas depois só sentiu atração por mulher. Às vezes eu tava curioso só pra ver se realmente queria ou não, né? Aquela questão. Então, acho que começa a inserir muito disso também. Então, quantas e quantas pessoas há muito tempo atrás não deixaram de viver livremente a sua própria vida porque não tinha, de repente, essa liberdade, essa informação toda. É que agora a gente tem uma sobrecarga de informação que às vezes confunde sobre o que a gente é de fato. Beijei um menino e aí sou bi? Só porque eu dei um beijo? Sim. É isso que você falou, né? Infelizmente, antigamente, se tinha como crença que se você não tava nesse padrão de sociedade de homem com mulher, família, o seu quebra-cabeça, ele era um negócio esquisito. Ele não era um negócio que se formava. As peças, elas tinham pontas, mas elas não tinham aonde você encaixar. Então, o seu quebra-cabeça, ele ficava errado, ele ficava desmontado. Por muitas vezes ele não montava alguma coisa, né? É assim que o pessoal via antigamente, né? Então sempre, antigamente o que eram criticados simplesmente por estar fora daquele padrão que eles achavam certo. Então, assim, não, quebra-cabeça deles não vale de nada, é um negócio que não tá formado. E por muitas vezes achava que a pessoa só estava confusa, né? Então as peças só estavam fora do lugar e por isso que ela era assim, né? Felizmente, né? Agora, quanto mais o tempo passa, isso mais se torna repetido de que tem que entender que os quebra-cabeças... Agora me pegou em português, professor de história. Não sabe, quebra-cabeças, não sei.
Mas todos eles vão ser iguais, independente das escolhas que você vai tomar na sua vida, e não só nesse tema, mas como nos gerais, né? É óbvio que existem algumas coisas que não são certas por lei, né? Então, o cara que vai roubar, matar, querendo ou não quebra-cabeça vai ter algum encaixe, mas a gente sabe que aquilo lá não vai dar alguma coisa boa, tá? Não dá. Mas, no final das contas, a gente entende que cada ser humano, ele tem o seu próprio quebra-cabeça, como a gente fala bastante aqui, e que cada ser humano, ele é tão específico, tem seu grupo de características que o torna único. Então, como que a gente vai ter o direito de falar que alguém tá errado por gostar de tal coisa? E já não tô nem falando da parte do hétero ou homossexualismo, mas falando no geral, né? Aquele negócio que a turma fala, assim, o que seria do amarelo se todos gostassem do rosa, querendo ou não, tá certo, né? Que nem eu falar pra você, você é corintiano, você tá errado. O que eu tenho pra falar disso se aquilo faz sentido pra você? Então, já pegando a abrangência, olha como é importante essa questão da informação, de entender que, cara, se aquela peça faz sentido pra pessoa, legal, beleza. Não é também aquele negócio que às vezes me incomoda de falar assim, eu aceito, eu respeito. Cara, pra mim, isso daí não é esse negócio de, eu respeito vocês. Não, pra mim não. Pra mim, qualquer ser humano tem o direito de ter o respeito independente. E tem que respeitar, né? Cara, não é um negócio que tem que falar assim, vai entrar em pauta se é certo ou se é errado, se eles namoram, ou se ele namora um menino ou não. Cara, tem que, sabe, cara, não tem que ser pauta, né? Ainda assim é um tabu você chegar e perguntar assim pra um menino, você gosta de menino ou de menino? Mas, cara, às vezes é uma pergunta só pra você saber, tipo, beleza, porque se eu ver um menino que gostar de você, eu já consigo falar assim, ele não gosta, ou tá bom, olha, ele gostou de você. É um negócio assim, é a mesma coisa você perguntar assim, você gosta de ir na balada, assim ou não? Senão eu não vou te convidar mais, entendeu? É a mesma coisa. Então, assim, que às vezes a gente também acaba tornando um negócio complexo simples. E, infelizmente, ainda é um negócio complexo. Acho que é porque deveria ser simples, né? Teria que ser natural. Sim. Pela questão do enraizado também, né? Então é um negócio que já vem muitas acumulado coisas, anos, e que ainda é um negócio que é tratado com uma certa complexidade. Eu acho que tá correto pelo nível da sociedade que a gente tá, mas o certo era ser um negócio natural, um negócio que, assim, pouco importa, assim, né? Pouco importa. E aquele negócio assim, e o respeito, mas é aquela máxima, assim, o negócio que eu pego quando a pessoa é preconceituosa e machista é assim, tudo bem até entrar na minha casa, e não é a pessoa entrar na minha casa, até o meu filho ser. As pessoas perguntarem se seu filho, não sei, não sei o que lá, pra mim ele ainda é preconceituoso. Tinha uma piadinha que falava, né, você sabe a diferença do bicha e do homossexual. O homossexual é o seu filho, o bicho é do vizinho. Caralho, mano. Muito pesado. Mandou bem. É. Eu não sou preconceituoso até o momento que o meu filho ele é homossexual, e aí eu começo a me incomodar com aquilo. Muito pesado isso, mano. E assim, eu já conversei com pessoas que falavam, não, eu não sou preconceituoso. Eu perguntar, beleza, se seu filho falar pra você que ele gosta de ou sua filha é uma pessoa do mesmo sexo, ou qualquer coisa diferente do seu padrão. Não sei. Aí já começa aquilo. Difícil, Eu não desejo isso pro meu filho. Porra, mano, o que tá maluco, cara? E aí nisso vai entrar naquilo da criação, já é diferente. Menino e menina são criadas de maneira Já. diferente até hoje. Cara, quanto tempo Até atrás não hoje. apareceu aquela polêmica do menino usa rosa e o menino usa não sei o que lá? Cara, esse É. negócio de 2 anos atrás, 3 anos atrás, negócio recente. Olha pra você ver que ainda tem esse tipo de coisa. Sim. Que o menino não pode pedir uma Barbie, né? É, isso esse que eu ia tipo falar. de coisa. Eu acho absurdo, sabe? Não é aquilo, né? Na verdade é mercado isso, né, Os meu? caras falam assim, porque às vezes ele gosta, então eu vou incentivar ele assim, não, porra, se ele for ser, ele vai ser, foda-se. O cara pode, tem, né, aquele negócio de jogador de futebol, mas tem jogador de futebol também que já tá assumindo não, né, mas que já tá deixando claro pra todo mundo, né, tá se colocando na mídia que quantos aí não tem que não é e não fala por medo da represália. Sim. Então, assim, não tem esse negócio de se o cara dança balé, ele é homossexual, se a menina joga bola, ela é homossexual.
Não tem mais Aí isso. vai entrando naquilo, né? São profissões destinadas a menina, as mulheres são Sim. profissões destinadas aos Sim, homens. exato. A criação também vai vir daquilo. Então, isso que a gente falou, o mercado. O mercado vai te mostrar na televisão, nas propagandas, de que um menino vai brincar com o carrinho e a menina vai brincar com a boneca. Mas o que impede de ser o inverso também e de você brincar com os dois? Eu vou achar ruim. É. Cara, Não, você até Não. pode. Você pode brincar, mas desde que seja assim. Você tem um filho, então tudo bem. Quer brincar de carrinho, vai ser o carrinho da Hot Wheels. Você tem uma filha, quer brincar de carrinho, tudo bem, vai ser o carrinho da Barbie. Então, porque é aquilo, o né? mesmo- É o da menina. é do É menino. Dá na menino. mesma. Você já vai separar menina, do mesmo deu uma jeito. boneca, É. qual? Barbie. Uhum. É um menino, deu uma boneca, qual? Max Steel. É. Sim. Aí, cara, e aí quando eles retornam uma pergunta pra mim, né? Não querendo ser um falso moralista, mas fala, e se fosse? Não, eu quero que se foda, né? E os caras assustam, as pessoas falam, nossa. E eu falo, putz, na verdade não é eu que tô numa mentalidade já muito avançada. Vocês estão completamente atrasados. Eu tô, tipo, no básico. Tô fazendo o meu básico. Que é entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que nem, meu filho chegou, pediu uma Barbie. Tá bom, tipo, uma Barbie, é o que você quer? Eu quero uma arma, pai. Vai. Aí tá de brincadeira, né, irmão? foda. Tá maluco? Mas Vamos se assim, ligar. que nem, se eu tiver um filho, eu vou pôr ele na escolinha de futebol. Não, eu vou mostrar pra ele o futebol. Se ele gostar, eu vou dar o incentivo que ele precisa. Eu vou lá, vou mostrar outras coisas. Eu gosto de dançar balé. Vamos fazer balé, então. Eu quero ser balé. Eu vou dançar balé. Um dos maiores absurdos também. Um negócio que eu não me desce. Eu sou hétero, mas eu gosto de balé, mas eu não vou dançar com medo de me acharem, de ter o preconceito. Cara, aí que você tem que mostrar o barato, meu. Vá atrás do que você quer. Né? Então, assim, tem esse tipo de coisa que eu tô falando é um negócio que acontece no dia a dia e é invisível. São coisas invisíveis, né? Que a pessoa tem aquilo, né? E acha que ela não é preconceituosa porque ela não olha você na rua e te xinga ou te Ela te menospreza. cumprimenta. Te cumprimenta, até te dá a mão. Nossa, como eu sou, né? Eu te respeito. Mas não é que você não tem que... Eu não tenho que respeitar você porque você namora um cara. Eu tenho que respeitar você porque você é um cara com valores, com... Você é uma pessoa. Exato. Simples assim. Assim, é lógico que existe aquele negócio também, já pegando um pouco do mérito do assim, tem pessoas que não têm o meu respeito. Beleza, elas têm a minha educação, mas não é nesse âmbito, assim, as pessoas têm valores que eu discordo, então eu não as respeito, não é que eu não tenho o respeito por elas, mas eu não é uma pessoa que quando fala vai ter a minha atenção, entendeu? Eu vou sempre tratá-la com respeito e ela não vai ter minha atenção. Então, assim, as pessoas misturam e falam assim, porque eu te respeito porque eu não mexo com você, né? Eu te ignoro, então eu te respeito. Não, porra. E, assim, às vezes também eu me sinto incomodado a ponto de querer brigar por causa disso. Nossa, quantas vezes, principalmente na onde eu trabalho, que é um lugar extremamente conservador ainda, assim, tem bastante iniciativa, mas as pessoas em si, antigas, então tem muita pessoa conservadora, né? E que faz esse tipo de comentário, e aí eu acabo confrontando, porque eu me sinto incomodado. Chega aqui, incomoda. Eu falo assim, cara, olha a asneira que você tá falando. Não tem senso nenhum, né? Não, nenhum. Assim, daí os caras falam, mas você tá apoiando. Não é apoiando, cara. É você que tá falando merda. Você tá maluco, cara? Eu não tenho que colocar de um lado, ou botar do seu lado, ou Não botar do lado do não outro. tem. tá ligado? Então, assim, sempre sou um cara que nessas causas, assim, até porque pra mim é muito fácil falar, né? Eu sou hétero, eu sou branco, eu sou de uma classe que não... Vou pôr diferente de pobre, né? Não vou me pôr de rico. Diferente de pobre. Então, pra mim é muito fácil falar assim, a vida de vocês é fácil, vocês que coisa, né? Não tô ali, então eu nunca sofri um preconceito por homossexualidade, por etnia, por qualquer coisa, né? Eu já tive outros tipos de preconceito, mas que são isso daqui comparado com o preconceito mais pesado da sociedade, né? Então, às vezes é muito fácil falar. Então, eu entendo também que pra mim tive algumas... Se eu não conseguir falar que eu tive algumas regalias, eu pelo menos não tive algumas dificuldades que poderia ter, né? Então, assim, saber a importância também de você querer ajudar o próximo nesse tipo de coisa, nesse tema. No geral, você sempre tem que querer ajudar o próximo, mas nesse tema eu acho que quanto mais gente também... Por mais que seja errado, eu acho errado ter que brigar por isso, tá? Eu acho que deveria ser natural. Mas ainda é uma necessidade. Então... E assim, vai seguir por um bom tempo, eu acredito, infelizmente. eu tenho uma fé que vai chegar um dia que isso daqui não vai ser nem pauta mais de conversa, vai ser tipo, se vai, não vai, não vai.
né? Como eu acho que a questão do machismo com relação à mulher, que é um tema que eu vou chamar de mais antigo, que entrou na mídia mais antiga, é algo que já vem com mais força. Então, eu acho que já tá no seu final, mais curto, mas quando se fala final é 10, 20, 30 anos, mas eu acho que É algo que tá mais discutido do que a sexualidade. Exato, é um negócio Mas que já... ainda assim é um pouco difícil. Sim, não, sim, ainda tem muita coisa. Mas assim, comparado com o que tinha, assim, é um negócio que já tá eu já se vê, eu pelo menos na minha roda, eu vejo né, na minha convivência, eu vejo a maioria já contra isso. Então já vejo que já vê o negócio mais já vê o negócio com mais força, né, da mulher ter a questão da equidade com os homens, né? Também parece um absurdo, né, cara? É a mesma coisa, né, cara? Não tem um mínimo de embasamento, né? Mas então, e esse negócio do homossexualismo, eu acho que é a pauta, a mídia é mais recente, eu não acho que é tão velha, tanto que quantos caras que você vê assim, 40 anos, e aí a turma diz o termo, né, se assumiu, tal, ou anunciou pro mundo que é, né? Então, assim, olha, ainda tem. As pessoas Acho ainda que a precisam própria disso. questão do próprio termo é uma coisa que gera bastante discussão, né? Então, Sim, quando a gente que era- fala a questão de homossexualismo, Era doença. é doença. Até mesmo Foi no parte Já médica. chegou nesse nível, cara. Não, é Exato. porque o sufixo ismo indica doença. E aí eles utilizavam o homossexualismo. Então era falar, tipo, você tá doente, né? Você precisa da cura, Entendi. você precisa se curar porque é uma doença, é o homossexualismo. Um tempo atrás de, tipo, legal de cura gay. Nossa, Isso é então, outra isso aí, coisa que, né, enfiou sei lá, nessas no 4 meio aí. anos atrás, 3 É, anos acho que atrás, foi uma cara. parada assim. Século XXI. Se eu não estiver falando as Então dele, por isso a tá no gente 21 fala ainda. homossexualidade, né? Porque a sua orientação sexual boa. não é uma Ah, também doença, não, né? mais Mas já uma- foi dito como doença. Mais uma lição. Infelizmente era trabalhado com isso. Então, mas ainda bem Então, que cada vez mais a vai gente melhorando. vai diminuindo Sim, esse então negócio. talvez na sua futura, na minha futura profissão, porque ainda não formei, da psicologia tinha antes, né, técnicas de que você aplicava lá atrás, de que diziam que era reversão sexual. Então você levava o seu Caraca, filho no mano. terapeuta porque ele ia aplicar uma técnica de reversão sexual, porque era homossexualismo, era doença. E depois isso caiu, né, graças a Será que Deus. fazia pegar na televisão, mostrar a foto de um negocinho e falar que É, você não gosta é disso, aí isso que tem mostrava o outro negocinho que você gosta É disso. gostoso, mas é errado. É bem isso que Então, foda. e era disso. Então, foi doença, já foi doença Apatona no pra galera. negócio ali. Complicando. É. Então, Cara, isso tudo foi caindo. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, ó, não é um assunto que deve ser, tipo, pauta de campanha, tá ligado? Tipo assim, ó, a gente tem que levantar essa bandeira e falar assim, criança não pode falar sobre, apresentar sobre sexualidade pra criança, ou, cara, criança tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Eu acho que não tem nada a ver. Até porque famílias são muito particulares, né? A sua família criou você de um jeito, você de um jeito, a minha de outro, então é uma questão muito particular. E eu acho que o mundo não tá do jeito que tá, essa é uma opinião minha, não sei se vocês vão concordar, mas o mundo não tá do jeito que tá por excesso de gay, ou excesso de lésbico, ou excesso de homem, de mulher. Cara, o mundo tá do jeito que tá por excesso de roubo, mano. Por excesso de sei lá, de contrabando, Coisa de ruim, corrupção, coisa ruim. excesso de ódio, fanatismo, entendeu? É por isso que o mundo tá do jeito que tá. Porque vai Tem do seu nada a ver caráter, com- né? É, Caráter. exato, mano. Tem nada a ver com essa questão da sexualidade, entendeu? Então, existem pautas muito mais à frente que a gente precisa levantar, como, sei lá, por exemplo, o uso de droga, por exemplo. Por que, Que que é ninguém da hora levanta pra uma caramba, né? Não. Tipo, por que ninguém levanta uma bandeira assim, ó, diga não às drogas? Ou... Isso aí parece que foi se perdendo, né, mano? Se Parece perdeu. Eu nem sei se Proerd. existe. É, o ProHerd, né? Proerd. Antes Existe, na escola, nem sei se existe Proerd? Existe. Cara, o Proerd não, nunca foi na mas- minha escola, nem sei. Eu nem sabia o que era isso. foda, mano, é muito Mas foda. morre né? ali, né? Essas pautas de coisas, de Leozinho. causas maiores na É porque é sociedade, muito pauta ali. atrativo. Não tem como não falar que é muito atrativo. Quando a gente fala nessa questão de droga, não é uma coisa ruim. O uso da usar a sensação do uso da droga. Eu digo, se fosse ruim, ninguém usava. Sim. Então, daí que você Né? vicia. O pessoal Você brinca, tinha- né? Ninguém tá viciado em comer um maço de rúcula. Ai, meu Deus, que delícia, quero um maço de rúcula aqui. Pô, eu gosto de rúcula pra caralho, só um adendo, tá? Rúcula é muito Rúcula é É bom. muito gostoso. Não, é muito muito bom. bom. Ela já vem temperada o negócio. Tô. Nossa, perfeito. Pronto. Fantástico. Só que fantástico. ninguém é viciado em comer um maço disso. Né? Agora, a Chama droga... maço? Não é? Acho que é. Maço me remete cigarro. Maço. Ou truco, vou fazer um maço. É, não é? Não, pé de rúcula. Um pé Um de... punhado. É.
200 Enfim, gramas. Enfim. Enfim. E aí a sensação que a droga te causa é uma sensação boa. Sim. Né? Então, por isso que... Não e sei, aí, na verdade, quando- né? Eu tô quando a concordando, gente não sei. fala do uso... Vamos falar tem das, essa questão. das listas, Quando né? a gente fala indo pra outra vertente aí, pra questão da venda, do tráfico, é extremamente apelativo, né? Então eu tive alunos ao longo desses anos aí que chegaram na minha frente e falavam assim, pelo amor de Deus, eu preciso sair dessa vida. Porque eu sei que não vai me dar um futuro. Mas é muito difícil. E aí, Henrique, quando você ganhar? Eu ganho X. Então, eu faço isso em 3 dias. Caramba, mano. Né? Aí já vem um pouco do capitalismo, do negócio do dinheiro e assim vai indo também E vamos aí, entrar numa o que pauta é? Eu longe. tinha alguns anos atrás também alguns alunos que eles almejavam ser traficantes. O dono da alguma quebrada. coisa. Por quê? Porque, na verdade, era o sinônimo de sucesso. As referências, né? É a referência dele. Sim. Às vezes, o contexto em que ele está inserido ali dentro da casa, dentro do bairro, dentro da sociedade ali mais É parte próxima dele, dele, o exemplo de sucesso é aquele cara, porque aquele cara tem um carro, aquele cara tem uma roupa melhor, aquele cara tem alguma coisa nesse sentido que ele não tem. Eu quero ser igual, eu quero ter as coisas que ele tem. Sim. O que ele faz? Ele vende droga. Foda. Né? Então, Boris. Então vamos. Se é esse o preço que eu tenho que pagar, vamos. Sim. Pra ter isso. Né? É muito apelativo, é muito complicado. E ninguém vai ensinar essa pessoa também, tipo, e vai aceitar ela na sociedade e falar assim, olha, eu vou te ajudar já que você quer sair desse meio. O que eu vou fazer? Eu não tenho algo que eu vou te ensinar a sair disso e a viver isso. A sua nova vida que você quer. Já de frente das outras pautas, de que eles vão querer te ensinar como você não ser assim, como você ser assim. Então são coisas que não são trabalhadas e não vão ser trabalhadas. Sim. Por isso que a única droga que eu uso é o amor, né? Sosíssimo bagarão. Meu pai. Pet, encerramento, você que é bom Cara, nisso. Não, sem padrões, mas eu acho que, cara, esse lance, trazendo um pouco pra essa questão do quebra-cabeça, né? Eu acho que tem muitas pessoas que têm dificuldade em encontrar esse lugar no quebra-cabeça quando se diz respeito a esses temas, né? Porque eu acho que as pessoas, elas trazem, se remetem àquilo que já foi, ao passado, ao que tá enraizado, ou ao que deveria ser um padrão, né, pela sociedade. Sim. E aí, cara, acho que não sei se não se encontra ou não consegue montar de certa forma pelas dificuldades, né? Pelos preconceitos. Nasce né? e aí a sociedade já fala assim, ó, esse tem que ser o seu quebra-cabeça. Tem que ser o seu quebra-cabeça, né? E isso é muito complicado. Aí então, você vai tentando por aquela pecinha que você comentou que não encaixa. E que não não faz encaixa, sentido. Não encaixa. Não faz sentido Mas- pra você. Tá Pô, lá, mas aí tá eu lá. quero lançar uma questão. Manda brasa. Será que essa pecinha, de fato, ela não tá encaixando? Ela não tá formando uma imagem que eu não tô preparado pra ver? Uma imagem que tá meio distorcida ali, que eu não tenho conhecimento? Que eu sensacional. preciso de alguma outra luz também. Sensacional. Porque até um tempo atrás, quando a gente falava disso, era essa questão, né? Aí eu, falando da questão da homossexualidade, é diferente de mim e hoje tá uma coisa muito mais iluminada, mais clara, tem mais informação. Será que as pecinhas que a gente tá colocando ali naquele quebra-cabeça, elas de fato não estão encaixando ou elas simplesmente não estão formando uma imagem que eu não quero montar agora? E fica Sensacional. essa reflexão. Fica a reflexão, obrigado a todos. Mas E eu também, cara, vocês podem falar muito melhor do que eu sobre isso, mas eu acredito que não seja uma peça só que você encaixa e fala assim, não, pô, a partir dessa peça eu vou me tornar algo, entendeu? um Eu monte de vou- coisa, né? Cara, eu acho que é um conjunto, né? É um conjunto. É uma montagem, é um trabalho que você vai fazer na Exato, pra você chegar na exato. imagem que você quer, né? Sim. O que é extremamente difícil é que, assim, na montagem do quebra-cabeça, você enxerga ele quando você tá de longe, né? A hora que você tá montando, você não tá vendo, você tá montando. Então você precisa Boa. se distanciar de você pra ver que imagem você tá montando. Eu tava conversando com a galera na escola um tempo atrás, e aí eles estavam falando dos problemas que tinha a escola. E aí eu brinquei com eles e falei assim, nossa, mas é engraçado, nas férias e nos finais de semana esses problemas não surgem, né? Só surge quando tem gente dentro da escola. Sensacional. Né? Então, o que eu tô montando? Qual a imagem que eu tô formando? Porque a peça tá vindo pra mim, eu posso aceitar ou não. Ou não. Pois é. É muito foda, mano. Muito foda mesmo. Foda. E, cara, acho que
Esse papo que a gente bateu aqui é muito importante pra abrir a cabeça de muita gente, né, mano? Sim. Que não tem, acho que até da nossa mesmo, A né? nossa, porque por mais que você ache que sabe, como você não vive, você não sabe tudo. Não sabe assim, nada, essa vivência, né? Como que chama? Tem um termo que fala, vocês estão contando, não é vivência, tem um nome melhor, acho. Um relato, alguma sinônimo de relato que fica mais bonito, mas eu não lembrei. Mas isso é importante. São pequenos detalhes que a gente não sabe. E Sim. o lance da desconstrução também, né? E da desconstrução, Tirar certeza. tudo isso que já tá... Tem que desconstruir. Só muita coisa errada que a gente tem que... E é uma troca, né? O que a gente vai falando, vocês vão falando, né? Não partindo de quem tem certo ou não, mas é uma coisinha ligada à outra. Então você vê que a gente começa num assunto que foge do que você pensava no comecinho e que aqui na conversa vai abrir sua Justamente. mente muito maior. Então às vezes é uma questãozinha de nada, tipo, a forma que você se veste sai ali, que já vai para outras coisas, que tudo tá ligado, né? A sociedade tá ligada ali. Então tem muita coisa pra gente desconstruir e é passo bem devagar, porque não vai É o famoso ser trabalho de rápido, né? formiguinha. Não Pois vai, é. não é rápido. Nada é Pois é. rápido. O processo de autoconhecimento é dolorido. Pois é. Isso Vamos eu de já falei terapia. aqui. Daí já falei que o negócio de amor próprio dói, é difícil, é complicado. De repente quando você se distancia de você pra enxergar a sua imagem, você vê que é isso que eu construí, cara. Bosta. Esse aqui é o meu legado. Que merda. Sério. Que merda. Né? Então, às E aí às você vezes, tem uma decisão difícil a tomar. Eu simplesmente aceito que aquilo eu construí até hoje e simplesmente desperdiço o resto da minha vida, ou eu começo um novo quebra-cabeça do zero, independente de quanto tempo já tenha se passado. Porque isso a gente vai pensar na terapia, né? Olhando já pra cá, porque você vai, é um processo dolorido, não é fácil, então não adianta você achar que, eu vou lá e vai ser um mar de rosas, e não, vai ver que o quebra-cabeça que você construiu até hoje foi escolha sua ou escolha dos demais, e qual que é a sua parcela de culpa nisso? Porque às vezes é fácil culpar você, você tá me culpa tratando dos assim. meus pais, culpa do outro, mas E até mesmo olhando pra sexualidade, então eu vou falar assim, a culpa é sua que tá sendo preconceituoso, mas o que eu fiz pra você? Que às vezes eu fiz uma piadinha também. Da mesma forma que você me faz, eu faço de volta. Exato. Então você tem que olhar pra você, e é nesse processo que a gente olha. Então você olha, vai doer você olhar pra você. Resumo de até hoje, você faz entender. terapia. Obrigado. É sempre bom. Rick. Desculpa cortar, mas a terapia acho que ajuda muito, né, a você olhar pra si mesmo, né? Que é o que a gente fala todo dia aqui sobre essa questão do quebra-cabeça, né? Esse lance do quebra-cabeça é só uma analogia que a gente... que pra mim faz extremo sentido. Total né? sentido. pra Mas nós, é o lance pra nós. Nossa. É porque você tem que se olhar, e aí você se enxerga, você modifica o seu ambiente, você vai modificando quem tá próximo a você. Assim começa a modificação na sociedade. Não vai vir algo maior e vai falar, a partir de hoje é isso aí, vamos seguir. Não, é você, é o de seu dentro pra processo. fora, né? Eu acho que o que fica é justamente isso, né? Você perceber, então, pegando o gancho do Alex aqui, é você que tá montando o seu quebra-cabeça? Ou é outra pessoa? Ou é uma outra pessoa que tá Ou te você- conduzindo a Ou formar você tá aquela montando imagem? pra agradar outra pessoa. E aí, nessa imagem que você tá montando, sendo induzido ou não, se você se afastar, você vai curtir aquilo que você tá vendo? É o que você quer, É aquilo que você quer ou você vai querer desmanchar e começar de novo? espetáculo. Uhum. E nem sempre é fácil desmanchar e começar de nunca novo. Depois dos seus 30, 40, 50 anos, e aí? Você simplesmente desperdiça ou vai começar do zero? Negócio que teoricamente poderia estar pronto. Foda. São várias questões. Bom, acho que é isso. Rick, palavras de encerramento. Nossa, assim de bate-pronto? Vai que vai, é assim. Sempre Rápido vai, e fácil. Acho que é um pouco de tudo isso, né? Queria agradecer o convite de estar aqui, foi sensacional. Realmente comecei falando, nossa, eu sou tímido e tal, não sei do que foi. falar, não sei do que Super. conversar aqui, não calei minha boca, né? Mas é gostoso quando o papo flui, né? Sim, Quando a pois gente é. tá com pessoas que estão querendo saber, que estão querendo conversar, que estão querendo dialogar, que estão querendo plantar uma sementinha nova ali, uma ideia nova. É fundamental, é nosso dever até, né? Tá aqui. Então eu queria agradecer essa oportunidade. Fala pro pessoal, pedir pra eles me chamarem de novo, porque eu contei, assim, fatos referentes a 3 meses da minha vida, mas eu tenho 32 anos. Tem muita coisa pra contar. Manda beijo pra galera. Beijo pra galera. Um beijo eu preciso mandar mesmo pro pessoal da vem. minha escola, Mande, os mande, meus mande. alunos. Manda. Meu, se tem uma coisa, e aí não é pra fazer média não, mas se tem uma coisa que eu gosto, é daquilo que eu faço, e de estar no lugar que eu tô, a equipe de trabalho, os professores, os funcionários,
Mas eu não posso não falar que eu não sou apaixonado pelos meus alunos, assim, porque eles são fantásticos, eles são sensacionais. Até aqueles mais endiabrados. Até eles te ensinam, né? Alguma mais coisa. um Muito, trabalho eles, mais eu acho que eu lembrado. não teria condições de estar em um lugar que não me ensinasse nada. Então, apesar de eu ter esse título aí de professor, tá agora um pouquinho afastado mais da sala de aula, mas eu me sinto orgulhoso quando eu tô andando na rua. Ô, professor, né? Porque, pô, Foda. Sim. lembrou de mim e tal. E eu acho que se eu não aprendesse muito mais do que eu ensinasse, eu não estaria fazendo o que eu tô hoje. Então, eles me ensinam coisas todos os dias. Então, obrigado por vocês aí na minha vida. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, Alex, por estar na minha vida também. Obrigado, E é viu? isso. Maravilha, mano. Maravilha. Lequinha? Bom, não tenho nada tão grandioso assim, né, pra falar, igual o Henrique, mas eu queria agradecer vocês pela oportunidade, esse espaço de fala, essa nossa troca de conversa aqui hoje, esse bate-papo. Desejo sucesso a vocês. Eu gosto de consumir podcast e eu consumo de vocês Que também. massa. E hoje Maravilha. estar aqui é muito bom. É um prazer e que a gente siga aí junto aí, montando quebra-cabeças, desfazendo quebra-cabeças. E é isso aí. Maravilha, mano. Eu que agradeço vocês, lógico, né, pela presença de vocês, por se disponibilizarem em vir aqui e trocar essa ideia com a gente. Eu acho que vai agregar na vida de muita gente que tá assistindo a gente aí. Graças a Deus a gente tá tendo um alcance bem legal, né, mano, Tá nesses últimos interessante. dias aí. A ideia sempre tá melhorando. E obrigado, mano, por fazerem parte disso de coração mesmo. E, cara, tanto, professor quanto psicólogo são profissões, assim, magníficas, que eu admiro muito. Eu tive pessoas importantes. Até tenho amigos. Tenho amigos que são. Tem amigos que são. Não, eu tenho, cara, referências, assim, absurdas de professores na minha vida, que é uma profissão magnífica de verdade mesmo. E psicólogo, pô, minha noiva, não tem nem o que falar. Um beijo, Mirella. Um beijo, Mirella. E que é uma excelente profissional também. É isso aí, é uma profissão maravilhosa. Obrigado de coração. Imagina, Vocês terem agradeço. Obrigado a todos os professores de psicologia. Um beijo. Esse cara aí lá, ó, ele não sou eu. Mas é isso, obrigado, galera, de coração Eu mesmo. agradeço. Eu também agradeço vocês, né? Aquele mesmo papinho, mas obrigado por desprender o tempo de vocês pra compartilhar de algo que a gente acredita. Uhum. Eu tenho um pequeno objetivo pessoal da gente conseguir afetar alguém que hoje não tem a coragem de realmente ir lá e expor ao público aquilo que sente, que a gente possa influenciar de uma forma positiva, né? E tentar mudar de uma forma positiva a vida das pessoas. Então eu agradeço. Agradeço meu parceiro por todo É nóis. o esforço desprendido aí no nosso sonho. E um pequeno desabafo para terminar, mas eu fico muito feliz do que a gente está conseguindo atingir aí com esse podcast. Eu acho que cada vez mais a gente está melhorando, a gente está conseguindo coisas novas e a gente está desprendendo mesmo. E é legal que realmente a gente está acreditando que vai dar certo. Mas nada disso seria possível sem você, tá? Então, obrigado. E obrigado aos convidados, no caso vocês hoje, de estarem acreditando e poderem também estar compartilhando. Tá? Obrigado a Então, você. obrigado a Obrigado, todos aí mano. por estar. Obrigado mesmo. Nossa, Só ó, sucesso. sua fala me inspirou numa coisa aqui, ó. Você que por acaso tá sofrendo aí, se você é gay, se você não é gay, forte. Como que é? A o frase da slogan. professora, Você ela- que tá Tô se sentindo forte. fortemente provocado Isso, aí boa. a refletir Continua. sobre o que você tá sentindo ou não. Às vezes você tá pensando pro lado errado também. Então você não tem que ficar pensando se é normal ou não, se você é gay, se você é hétero, o que você é. O que não é normal é você tá sofrendo por isso. Uhum. Sensacional. Isso aí. E Sensacional. pra encerrar o nosso. Puta encerramento foda. Baita, né? Baita, né? Aquele nosso slogan padrão. Gostaria de convidar convidá-los a um brinde. É isso. Obrigado a todos. Muito boa Obrigado a noite, quem tava bom dia, assistindo. boa tarde. Vai Obrigado. saber na hora. Horário. E Um brinde ao nosso um brinde ao sonho. nosso sonho. É isso.